Aqui? Oi? Nós? Espera aí. Epa! Ah, meu Deus, tá funcionando. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo, tranquilidade. Boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É, bem-vindos todo mundo. Caraca, pegaram o vinho, olha a responsabilidade. Gente, olha, boa noite. A Laura tá aqui com a gente hoje. Fala, fala oi com o pessoal, Laura. Oiê, boa noite. Tô aqui. Aê. Então, nossa voz da consciência está posicionada. Gente, olha só. Deixa eu avisar pra vocês que eu tô com dor de garganta. Se eu não conseguir durar até o final do stream é por causa disso. Ou se eu falar um pouquinho menos hoje é por causa disso. Mas vamos lá, que tamo de boa. Tamo vivo. Tamo mais vivo do que morto. Então tá valendo. Ah, então, gente, como é que vocês estão? Pois é, né? Eu esqueci de ligar as luzes coloridas na última stream, mama, né? Hoje eu não esqueci. Toma água, não. A água tá aqui. A gente fez chazinho de mel com limão também, que também ajuda. Mas tá engatinhado, né? Boa noite, gente. Então, olha só. Na poll que a gente fez semana passada, o pessoal falou que a gente queria conversar um pouquinho mais sobre estudo dos grandes mestres, né? Ah, já temos dúvidas, muito bom. Inclusive, deixa eu perguntar pra vocês. O pessoal no Twitter tava comentando que gostaria de uma sessão só de perguntas e respostas. Vocês iam curtir uma sessão dessa? Da gente só tirar dúvida do chat e aí vocês me mandam qualquer assunto? Aí a gente pode, se o pessoal curtir isso, a gente pode, tipo, marcar que na última quarta do mês a gente sempre faz a sessão zona de pergunta e resposta. Tudo vale. Pode ser? Vai ficar massa. Então vamos fazer o seguinte, ó. Como essa aqui é a última sessão de fevereiro, hoje a gente vai falar de grandes mestres. Na próxima a gente faz perguntas e respostas e aí no final de março a gente repete ela de novo. Pode ser? Que aí vocês já separam as dúvidas que a gente tira na hora, não se vira nos 30 aqui. Então, olha só. Cleiton, obrigado pelo sub. Eu nem comecei ainda, gente. Obrigado. Olha só, então tá marcado. Eu vou fazer o anúncio direitinho. Obrigado pelo sub, gente. Eu vou fazer o anúncio direitinho, então vamos ficar marcado. Então, última quarta-feira do mês, a gente sempre faz sessão zona de pergunta e resposta. São as minhas favoritas, gente. Eu adoro perguntas, vocês não têm ideia. Então, bora. Olha só. Então, estudo dos mestres, vamos lá? Estudo dos mestres, o que que é? O estudo dos mestres é a gente. Obrigado pelo sub. Estudo dos mestres, o que que é, né? É a gente. A gente vai pegar uma pintura clássica, bonitona. Elas não necessariamente precisam ser o tipo de pintura que você gostaria de fazer. Ai, Silvia, obrigado pelo sub. Ela não necessariamente vai ser aquela coisa da pintura que você gostaria de fazer igual. Mas vamos pensar aqui comigo. Por que esses caras são chamados de grandes mestres, né? Eles são caras foda, independente da temática que eles estiverem pintando, independente da temática, da estética que eles estiverem puxando. Né? Então, o que a gente quer fazer com esses estudos? A gente quer entender a lógica da pintura deles. A gente quer perguntar para eles qual a técnica que eles usavam. Por que eles fazem esse tipo de mancha? Por que eles usam esse tipo de pincelada? Por que eles usam essa harmonia de cor? Se esse pessoal tivesse vivo e trabalhando hoje em dia, eles com certeza não estariam fazendo essa arte para essas franquias que a gente ama, certo? Só que eles viveram em outros momentos e eles estavam trabalhando com outros tipos de clientes, né? Mas a técnica deles é uma coisa que transcende muito essa coisa do tempo. Então o que a gente vai fazer é que a gente vai perguntar para esses grandes mestres por que eles pintavam as coisas desse jeito, certo? Então, todo esse exercício que a gente vai fazer aqui, a cópia, na verdade, ele é sempre, 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 sempre uma análise. Por que você pinta desse jeito? Por que você faz essa decisão estética? Por que você usa cor do jeito que você usa? Por que você usa controle de borda do jeito que você usa? Então, se vocês curtirem essa coisa mais... Principalmente aquela galera que curte essas coisas mais pinceladonas, que tem as marcas de pincelada marcadas com textura, estudo dos grandes mestres é fantástico,
para vocês começarem a pegar a lógica de como que isso funciona, certo? Gente, obrigado pelo sub. Eu tava tentando decidir uma imagem pra gente poder fazer o estudo e eu fiquei um pouco na dúvida. Eu tenho essa imagem aqui, deixa eu abrir ela aqui pra gente rapidinho, peraí. Que é um estudo que eu tentei fazer. Sempre me ferro. Eu não consigo fazer essa pintura de um jeito bem sucedido. Então, se vocês quiserem me ver falhar pela, sei lá, 10ª vez em tempo real, a gente pode fazer um estudo dessa peça aqui, todo mundo junto. Se não, vocês podem me sugerir uma peça e a gente pode fazer o estudo que vocês sugeriram. A Lady Agnew, ela mesma. Cara, essa pintura é muito bonita. Esse é de um cara chamado Sargent, tá? Sargent é muito bom. Ele é muito econômico e elegante nas pinceladas dele. Mas é uns trem muito intenso de pintar bom. Vamos fazer o Sargent então? Bora! Então, vamos lá. Quais seriam os passos para isso aqui? Primeira coisa que é importante, tá? A gente vai querer ter certeza que a nossa imagem que a gente vai trabalhar, ela tá do mesmo tamanho da peça que a gente está usando de referência, tá? Então o que eu faço é que eu vou pegar minha referência, vou vir aqui em cima e vou duplicar a imagem, porque assim eu tenho 2 arquivos que são exatamente do mesmo tamanho. Tem um detalhezinho aqui, tá? Quando eu vou pintar uma peça, quando eu vou fazer estudo, eu gosto que minhas peças sejam do tamanho mínimo. E essa peça tá muito pequena, tá vendo? Ela tá como 1100 aqui, ó. No tamanho pequeno. Isso aqui é muito pequeno para os meus pincéis. Então eu vou colocar o tamanho que eu gosto de trabalhar, que é 3500 no tamanho pequeno. Não, 350 mil, não! Peraí. Tá tudo sob controle. 3.500, não 350 mil, por favor. 350 mil pra você pegar fogo aqui em tempo real. Fantástico. Agora, esse arquivo tá num tamanho bom para eu trabalhar. E a parte importante é que ele continua proporcional, ó, a meu arquivo de referência, certo? Então a gente vai pegar, vamos limpar essa tela e a gente vai começar o nosso estudinho, tá? Eu uso isso aqui, eu uso esse treco aqui, ó, deixa eu ver se consigo colocar na câmera. Eu uso isso aqui, ó, né? E ele tá com um probleminha ali no botão que eu uso pra fazer a barra de espaço. Oi. Lula, perdão te interromper. Eu não sei se pro pessoal da live também tá, mas o teu som tá picotando bastante pra mim. Tá picotando? Tá, peraí. Uhum. Peraí. Aqui, opa, vamos testar assim. Pode ser? Vamos ver? Me avisa se fica melhor. Tá, aqui tá, por enquanto não deu nada. Vamos ver se segue o problema. Me avisa se continuar dando problema, gente. Aviso sim. Tá, obrigado. O negócio que eu uso pra pintar, ele tá com problema na barra de espaço. Então, de vez em quando eu vou fazer uns riscos aleatórios. Desconsidera que é um negócio dando pau e eu tentando mexer a imagem na tela, tá? Tá dando uma travada igual a música tema do Gil, tá? Justo. Eu não sei se é filtro, eu não sei se é internet. Eu desliguei o que eu tava usando aqui. Mas me avisa se continuar que a gente dá uma mexida. Senão a gente até reinicia o stream, certo? Bora. Remix, né? Não, perfeito. Então, vamos lá. Primeiríssima coisa que a gente vai fazer, gente. Primeira coisa é marcar a composição, tá? A gente sempre vai começar. Todos esses estudos é uma boa recomendação, no geral, a gente sempre trabalhar dos grandes para os pequenos, tá? Então, aonde é que eu tenho referência? O que eu tenho referência, né? A parte que eu consigo ver é onde a peça encosta nas beiradinhas, nas pontas do canvas. Então, ó, qual é a distância da poltrona até o final do canvas? A gente vai tentar medir essa distância, aí tem o tecido dela aqui, ó. E a gente vai começar a fazer essa medição o mais próximo possível. Essa linha que eu levei até o final, na verdade, ela desce mais aqui, né? Vem aqui. Deixa eu contar pra vocês, então, a história dessa pintura. Eu gosto muito das coisas do Sargent. Eu acho que, desses pintores clássicos,
Toda vez que eu refaço meu mapa de influência, o Sargent é um desses poucos caras que sempre tá lá. Eu gosto muito, muito mesmo, da forma como o Sargent lida com cor e como ele lida com controle de borda, né? Eu acho ele super elegante, super preciso no jeito como ele pinta. E então, quando eu descobri que eu gostava muito das coisas do Sargent, eu fiz um monte de estudo das peças dele. E essa pintura, da Lady Agnes, né? Cara, eu já tentei fazê-la tantas vezes. Ela sempre vira uma tragédia. Vini, obrigado pelo sub. Então, eu estou um pouco nervosa de estar fazendo isso aqui em tempo real, porque eu nunca consigo fazer estudo dessa peça de forma que ela fique bem sucedida. Mas, né, essa aqui é parte do desafio. Cada vez que a gente falha, a gente também está aprendendo por que a gente não conseguiu fazer esse estudo, o que deu errado. Eu acho que muitas vezes, tá, ao longo das vezes que eu tentei fazer isso, foi um pouco de problema de desenho, eu não conseguia pegar a simetria do rosto dela, e um pouco de problema de cor. Eu espero que eu esteja com meu controle tonal um pouco melhor pra gente conseguir fazer esse estudo de uma forma um pouco mais bem sucedida dessa vez. Vamos lá. Parlo, obrigado pelo sub. Lau, se o pessoal já tiver perguntas, manda ver aí, porque hoje é só observar, pintar, medir, sofrer em tempo real. Ainda não mandaram nada. Não? Gente, se vocês tiverem perguntas, vai fundo, que hoje estamos. Hoje tá aberto. Deixa eu comentar, né? Tem aquele canal secundário do YouTube, onde tem só os vídeos com as pinturas em tempo real subidos lá. Se vocês quiserem me ver fazendo outros estudos, para ver como é que eu resolvo esses esboços, é só procurar, em vez de Sulamun no YouTube, é Úrsula Dourada no YouTube, que vocês vão achar. Tem uns 3 estudos lá. Eu quero ver se eu coloco mais alguns com o tempo. Mas é que precisa de tempo, né? Ó, vocês estão vendo a lógica de como é que a gente começa a fazer as marcações grandes, como é que a gente quer tudo no lugar. Ó, a gente quer a proporção de onde está o joelho, se tem espaço para todas as dobras de roupa, se tem espaço para todos os detalhes da roupa. Olha todos os laços que ela tem, olha os detalhes da manga, vê se a gente não inverteu nenhuma curva. Olha como é que fica mais fácil quando a gente está fazendo essa marcação grandona na peça. Isso aqui, tá? É um jeito muito bom, quando a gente for esboçar as nossas peças, a gente trabalhar desse jeito também. Marca primeiro essas coisas grandes antes de fazer qualquer detalhe. Se você ainda tá com aquele hábito de tipo, começo desenhando a cabeça sempre pelo olho, você acertar onde é que vai estar o olho, onde é que vai estar a cabeça de um personagem que tá dentro de uma cena, é difícil. É complicado. Tem gente que faz, os vídeos do Kim Jong-gi estão aí pra provar que tem como fazer, tá? Mas no geral, adicionar níveis de dificuldade. Então, se a gente começa fazendo essas marcações geralzonas, ó, a gente vai conseguir colocar tudo no lugar, tudo proporcional, né? A cabeça tá grande? As coisas estão alinhadas? Ó, aqui o torso dela vem um pouquinho pra frente, o braço dela tá aqui, ó. Aí a gente tem o detalhe do vestido dela que vem aqui. O torso dela, né, ele tá descendo aqui nessa direção. Ó. Eu acho que a perna pode ficar um pouquinho mais pra baixo, né? Essa marcação da coxa aqui, ó. Ela vai ficar um pouquinho mais pra cá. Aí a gente marca o braço aqui. E acho que uma das lições mais importantes que a gente tem, que foi uma das primeiras lições importantes que eu tive quando eu peguei professor de arte, é não corra com esse processo, tá? Eu não vou fazer tudo super medido, porque a gente tem o tempo de duração da live aqui de 2 horas. Mas um estudo desse não seria incomum ele ser um estudo de 6 horas, de 8 horas. Vai com calma, faz o esboço, marca as coisas direitinho, vê se tá tudo proporcional. Ó, aqui vai ter o laço do vestido. Ele tá aqui. Aí ele vai descer aqui.
faz a curva aqui, ó, e passa na frente da mão dela. Eu acho que essa distância aqui, ó, tá pequena. Então deixa eu pegar e deixa eu subir toda essa marcação para ela não ficar com o braço muito comprido. Aqui, ó, acho que essa mão... Esse teu último comentário até mata uma das perguntas aqui que alguém perguntou. Estudos de mestre com ou sem temporizador. Pode fazer com calma. Assim, ó, gente, o estudo com temporizador e o estudo com, eles são estudos diferentes, tá? Você pode fazer com temporizador para ver quanto tempo você leva, mas o estudo dos mestres costuma ser um estudo um pouco mais longo, exceto que você queira pegar uma coisa tipo paleta. Eu descobri, pelo menos pra mim, né, que você fazer um estudo de paleta, de como que foi blocado sombra e luz na peça, faz muito mais sentido eu fazer só essa parte inicial de blocagem, e eu já entendi qual é a paleta e como é que tá a iluminação. Aí eu não preciso ficar vindo fazendo detalhe de rosto, de dedo, de dobra de roupa, porque eu já peguei a parte que era importante, né? Quando a gente passa por essas partes pequenininhas é porque a gente já tá vindo pra parte da finalização. A gente já tá vindo na parte que a gente tá polindo a imagem. E aí você já não tá mais vendo coisa de cor, de paleta, isso já tá tudo resolvido, né? Então, qual é o seu objetivo com o estudo? Ele é um estudo que se beneficia de você fazer ele com temporizador ou não? Aí você aplica isso dependendo de qual for a sua necessidade. No geral, eu gosto de fazer estudo dos mestres bem de boa. Aqui. Precisa ter um conhecimento avançado de fundamentos para estudar os grandes mestres? Não. Não precisa. Assim, ó, gente, uma das vantagens de desenho, na minha opinião, é que é aquilo que eu comentei. Não existe nenhum problema de segurança. Se você fizer um desenho ruim, ninguém vai se machucar. Então, vocês não precisam ficar com medo de fazer um exercício porque você não tá pronto, sabe? Não, pode vir. O máximo que vai acontecer é a pintura ruim. Tá com curiosidade? Vem e faz. Você sempre vai aprender alguma coisa. Nem que seja que a lição seja que precisa ir mais devagar com o processo. Não adianta correr, sabe? Tem coisas que é mais fácil de você corrigir em etapas determinadas do processo. Deixa eu ver aqui. Como estudar cenários de grandes mestres? Sinto que tem um jeito diferente de entender esses tipos de obras. Na verdade, o que você precisa é achar as referências, né? Que é do mesmo jeito. Os caras que eu gostava de estudar cenário... Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidão. Teve uma escola, teve um grupo de artistas que se reuniu debaixo do nome Hudson River School. E eles faziam umas pinturas de uns cenários fantásticos. Olha só isso aqui. Deixa eu botar o nome aí no chat pra vocês. Rapidinho. Ó. Matheus, obrigado pelo sub. E aí vocês vão ver a quantidade de pinturas de cenário que tinha desse jeito. Ó, essa aqui é uma das clássicas. Olha que cenário fantástico. Então o que você precisa, na verdade, é achar o pessoal focado nisso aqui. E a técnica é muito parecida com essa que eu tô mostrando. Vai fazendo do grande pro pequeno. Primeiro as gradações, depois os detalhezinhos. Não adianta você pintar os pinheiros na frente e tentar pintar o céu atrás do pinheiro. É o contrário, você pinta o céu primeiro, depois o pinheiro em cima do céu. Então, céu grande, pinheiro pequeno. E aí você vem pintando. Certo? Faz sentido? Mas é a mesma coisa que você tá vendo eu fazer aqui. Tem uma galera que faz isso muito foda. Oi. Como facilitar o foreshortening? Não Acho que estava envolvido em alguma coisa que tu disse antes, porque a pessoa falou, tipo, aproveitando. Não é... Cara, o foreshortening é o seguinte, ó. Confia no que você tá vendo. Parece esquisito e tá parecendo distorcido, é porque é mesmo. Pega a referência, copia o que você tá vendo. Confia nos seus olhos nesse aspecto. Pinta o que você tá vendo. Essa instrução, ela vale pra mais de uma coisa. Você tá vendo como é que o cabelo da pintura de referência, ele é preto? Não tem fiozinho desenhado aí. Se eu tentar enfiar fiozinho onde não tem fiozinho, vai ficar esquisito. Confia no que você tá vendo. Confia na pintura que você tá usando de referência. Certo? E sim, escorço em português. Nós. Qual a maior dificuldade de representar as artes do Sargent?
Na minha opinião, como eu tô trabalhando com o digital, as coisas que o Sargent fazia com o pincel é muito difícil de representar no Photoshop. Em que aspecto? Tem um livro de técnica de pintura que não foi escrito pelo Sargent, foi escrito pelos discípulos dele, que o pessoal que estudava com ele escreveu um livro de pensamentos e dicas e, técnicas que eles pegaram com o Sargent com o tempo. E uma das coisas que eles comentam nesse livro é que às vezes o Sargent pintava a mancha no pincel para quando ele fizesse a pincelada ela já saísse com um degradê direto. Tem como você fazer isso no digital? Não. Então, toda essa coisa que ele fazia de misturar a tinta, dessa economia de pincelada, ela traduz diferente no digital. E eu acho que essa que é uma das dificuldades que a gente tem de estudar Sargent. É conseguir chegar nessa estética e manter essa sensação de que o que você está fazendo é elegante. Qual é a palavra? Essa economia de pincelar é eficiente. É eficiente. Eu acho que no digital você precisa de um pouquinho mais de passos. Então você manter essa ilusão de eficiência precisa de um pouquinho mais de planejamento da nossa parte. Pergunta. Como saber se eu vou aprender mais fazendo um estudo de mestre longo ou um mais curto? De novo, quando você for fazer um estudo, tenha uma pergunta que você está tentando fazer. Por que você está fazendo esse estudo? O que você espera aprender com esse estudo? Você está tentando pegar a composição? Você está tentando pegar como é que você renderiza um rosto? Você está tentando pegar como é que a gente vai iluminar cetim? Como é que a gente vai, botar um retrato bem iluminado? Cada uma dessas perguntas você vai responder de um jeito diferente. Às vezes, quando você está tentando, por exemplo, estudar qual é a iluminação ideal para você fazer um retrato, você não precisa fazer um retrato em que você vai renderizar o rosto, mas vários para você entender que tipo de forma que você vai pegar, que vai valorizar o rosto da pessoa na hora de pintar o retrato. Então vale mais a pena fazer estudos curtos em que você pega a iluminação geral do rosto. Mas se você vai pegar como é que você finaliza a pintura de um rosto, como é que você renderiza a pele, aí vale a pena você fazer um estudo mais longo e realmente vir todos os detalhezinhos que foram marcados, todas as variaçõezinhas de cor, pra gente ver que a gente não deixou absolutamente nada de fora. Então, o que você tá perguntando para esse estudo? Qual é a pergunta que você tá fazendo que te motivou a fazer esse estudo? Ela vai te ajudar a entender qual é o método para você fazer esses estudos de forma mais eficiente. Isso até respondia a próxima pergunta, que era como fazer um estudo efetivo, né? Então, é bem por aí. Não fica respondida a pergunta. Tenta evitar essa coisa de vou fazer um estudo só para fazer um estudo, sabe? Pega uma coisa que tá incomodando no seu trabalho. Minhas composições não tão boas. A minha figura tá dura, saca? E aí você pergunta, quando você olha pra uma referência, o que te faz ter a sensação de que essa referência não é dura? O que tem de diferente? Aí você vai copiar e você vai tentar sentir, eu teria feito isso aqui diferente. Eu teria feito isso aqui, eu teria tomado outra decisão aqui. Por quê? Por que esse artista tomou essa decisão diferente? Foi isso que deu a sensação de que o seu desenho tá duro? Por isso que você não tá vendo isso na referência? E aí você traz de volta pro seu. É sempre análise, gente. Estudo é sempre análise. Próxima pergunta eu vou juntar ela e uma outra. Manda. Tula, nesse tipo de estudo é melhor fazer o desenho de forma como você fez, ao invés de construir blocando com formas tridimensionais e tal, ou depende do que você quer estudar? E uma outra pessoa perguntou, fazer esse estudo direto na mancha é ruim? Não é ruim. Fazer o estudo direto na mancha funciona. E eu me sinto confortável com esse jeito. Quando eu tô fazendo esse estudo, o que eu tô testando? Eu tenho alguns jeitos diferentes de pintar, tá? E um dos jeitos de pintar que eu tô testando é esse jeito que eu costumo trabalhar mais com os meus esboços, meus sketches, sabe? E eu tô tentando ver até que ponto eu consigo puxar esse método de pintura. Esse é o teste que eu tô fazendo com esse estudo, tá? Então, eu tô usando a técnica que eu usaria para fazer os meus esboços. Para mim, é mais natural sempre fazer um desenho antes para bloquear essa cena. Mas pode fazer direto. Faz do jeito que é natural para você.
E a única hora que eu vou falar pra vocês, olha, faça isso aqui diferente, é se vocês não tiverem conseguindo chegar no resultado que vocês querem, tá na hora de olhar no processo e ver aonde é que tá dando o problema que você tá tentando tirar. Por que a cor tá ficando sempre desse jeito? Por que a saturação sempre estoura? Por que eu nunca consigo fazer a harmonia de cor? Porque aí você vai analisar o seu processo e você vai me dizer onde é que esse problema está acontecendo. E aí você vai tentar mudar essa parte do processo. Se eu tivesse fazendo estudo de cenário, eu provavelmente iria direto para mancha de cor. Então, faz muita parte do que você está estudando também. Vou botar ela inteira na tela aqui. Não estamos mais mexendo no rosto, né? Então, Como saber se estou estudando certo um artista e não só copiando e fazer por fazer? Tenho medo de fazer esses estudos e acabar absorvendo nada. Acho que tem a ver com a pergunta que tu disse, né? Ter a pergunta do tem que uma tá pergunta. absorvendo. Sua pergunta foi respondida? Esse é um bom jeito de saber se seu estudo está funcionando. E olha, gente, honestamente, tem umas horas, quando a gente está muito perdido no processo, que só sentar e copiar vai te dar uma noção de qual a pergunta que você precisa fazer. Você olhar para uma peça que você fala, caraca, isso aqui é foda, queria fazer igual, vai lá, faz o estudo. Veja se fica parecido, saca? Veja se funciona. E aí você vem e traz pro seu, sabe? Mas saber se tá dando certo mesmo, vem com o lance da pergunta. Sua pergunta foi respondida? Essa pergunta pode ser bem aberta. É mais por aí mesmo. Mas não tenha medo não, se for só copiar também, tipo, não tenha a menor ideia, só quero que fique desse jeito, vem, copia e presta atenção. Eu acho que a parte importante é o presta atenção. Presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no tipo de coisa que você fez que você não faria depois. Uma das coisas que eu gosto de fazer na minha mentoria, o pessoal que já fez mentoria comigo sabe, depois que eu passo um estudo pro pessoal, eu sempre vou perguntar o que eles perceberam de diferente. E esse momento onde eu faço essa pergunta, eu já vi muita gente entender as coisas que eles estavam fazendo diferente e que deram certo quando você fez o estudo e que não estava passando para a peça deles. Sabe? Então eu acho que vem muito daí. Analisa, pensa, o que você fez de diferente? O que deu certo? O que você curtiu o resultado? Como é que você faz para fazer esse resultado de novo? Para fazer esse efeito de novo? Faz sentido? Ele tem toda essa borda escura, né? Lula, alguma dica para balancear os hard e soft edges na hora de pintar pele e para balancear efeitos de luz e modos de camadas? Não sei se existe um balanço, gente. Existe resultado. Existe técnica e existe resultado. Se você acha que tá ficando fora de balanço, onde é que você tá indo? Onde é que tá sendo demais? O que tá acontecendo que tá dando essa sensação que foi too much? Porque isso não é não é uma quantidade fixa de layers. Não existe uma regra que vai te dar todas as estéticas do planeta. Estéticas diferentes têm técnicas diferentes. Acho que o exemplo para mim que sempre fica mais claro é assim, ó. Essa técnica que a gente tá fazendo aqui é uma técnica muito mais parecida com pintura a óleo, né? Se eu quiser pintar um interior de quadrinho americano tipo DC Comics, vai me dar muito mais trabalho pintar desse jeito do que se eu estivesse pintando com laço tool e gradiente igual eles pintam. Então, se eu quero um resultado específico, eu preciso de um workflow específico. E cada workflow tem requerimentos diferentes, dependendo do resultado que você quer. Então não tem exatamente como balancear. Você só tem essa sensação de desbalanço se você não estiver chegando na estética que você quer. Faz mais sentido assim? Porque não existe uma... A parte complicada, eu acho, é que não tem uma regra, tipo, faz assim que sempre vai dar certo. Senão era muito mais fácil. A gente pega, saca, tava vendendo isso, tá aqui. To-do list, né? Receita de bolo de como fazer qualquer peça de arte. Ia ser muito mais fácil, mas não é assim que funciona. Então de novo, você vai ter que passar um tempo analisando o que aconteceu ali e o que saiu de controle. Nessa hora, gente, principalmente quando a gente tá começando, a gente vai olhar pra esse monte de coisa que aconteceu e vai falar, velho, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Ai, meu Deus, Jesus, segura o volante, saca? Eu entendo, já estive nesse lugar. Eu acho que, inclusive, eu tenho que falar sobre isso em algum momento aqui. A gente fala isso, eu expando sobre isso na próxima sessão. O que acontece?
quando a gente começa a pintar com mais frequência, eu não vou nem te dizer que, tipo, ficou mais fácil. O que eu vou te falar é que a gente descobriu mais jeitos de consertar as coisas. Então, se eu cair em erros diferentes, eu tenho um pouco mais de experiência para corrigir esses erros. Não necessariamente que eu vá evitar eles sempre, entende? É mais importante eu saber consertar esses erros do que necessariamente me planejar para tentar evitar todos os erros. Corrigir é parte natural do processo. Principalmente a gente que está, pelo menos eu que estou aqui trabalhando com ilustração mais finalizada, mais polida, sabe? Eu vou encontrar problemas e o importante é eu ter ideia do que está acontecendo para eu conseguir corrigir. E quando a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, duas possibilidades. Pede ajuda pros amigos, tipo, ai meu Deus, por que isso aqui explodiu? Por que isso aqui tá acontecendo desse jeito? E a segunda coisa é já ter feito estudo suficiente para você saber como é que aquilo aconteceu. O estudo, ele vai te dar uma base do tipo, olha, eu acho que se eu escurecer essa área toda aqui, vai ficar melhor. E aí você sabe, quando você encontrar com esse problema na sua peça, do tipo, olha, naquele estudo eu escureci tudo, ficou melhor? Será que se eu escurecer melhora? Não, não melhorou, mas se eu clarear. E aí você começa a ter uma base de testes, de coisas que você pode testar para ver se ajuda no resultado, saca? Você acaba desenvolvendo uma listinha de coisas para tentar. Então é muito importante tentar, tenta quebrar o trem, tenta consertar o trem. Vai ver que uma hora conserta, vai ver que uma hora funciona, saca? É nóis. Tudo dos grandes mestres deve ser feito para qualquer estilo ou é mais pra galera que quer fazer realismo? Olha, tem grandes mestres de outros tipos. Eu tô fazendo grandes mestres da pessoa da pintura a óleo porque eu gosto muito dessas pinceladas com... Eu gosto muito dessa coisa do controle de borda. Eu gosto muito da forma como eles usavam cor. Eu gosto dessa estética e eu quero trazer isso um pouco pro meu trabalho. Mas vocês podem pegar grandes mestres de outros tipos de ilustração. Vocês podem ir fazer, sabe, ai meu Deus. O artista que tá me vindo na cabeça agora é o Mike Mignola, do... meu Deus! Do Hellboy, saca? Ele dá uns estudos fantásticos do trabalho dele. É esse tipo de ilustração que você quer fazer? É esse tipo de arte que você quer fazer? Vai fazer os estudos do Hellboy, saca? Vai fazer os estudos da galera que você gosta. A gente tá chamando de estudo dos mestres, tá? Pra gente que é de pintura, entender... Pra gente que é dessa pintura mais... com essa estética de pintura a óleo, entender como é que os grandes mestres pintavam vai fazer a gente entender a estética da pintura a óleo. Aí a gente traz isso pro nosso trabalho. Mas os grandes mestres não significam só essa galera que tá no museu. Tem muito mais gente, muito mais lugar. Você pode, inclusive, estudar artistas contemporâneos. Aí só vai valer os asteriscos. Não coloquem esses estudos dos artistas contemporâneos, gente que está vivo junto com você, né? Na rede social sem dar crédito. Ó, estou fazendo estudo baseado na arte de fulano, tá aqui o link dele. Só isso. Né? Mas dá pra fazer estudo de tudo, gente. Querem fazer... Eu já fiz muito estudo de cenário de animação. Cenário do Ghibli. Cenário do Disney. É muito bom. Sula, quando for fazer um estudo dos grandes mestres, o ideal é escolher as cores puramente por observação ou você aconselha usar o color picker em algum momento? Olha só, eu falei mais sobre isso na live de cor direto, tá? Ela tá gravadinha lá no YouTube. O Color Picker, ele vai servir para você tirar a prova dos 9. Não estou conseguindo acertar essa cor de jeito nenhum. Aí você vai lá na pintura e você vai ver onde é que aquela cor tá? Outra coisa que dá pra fazer, se você não quiser usar o Color Picker, eu sou cabeça dura, eu não gosto de usar o Color Picker. Vamos lá, deixa eu pegar a nossa pintura de referência aqui, ó. Vamos supor que eu queira achar a cor da bochecha dela aqui, ó. A gente vai vir aqui, eu quero achar esse tom aqui, circular, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir o Color Picker e eu vou falar assim, tá, esse tom, ele é mais baseado aqui no laranja. Não, ele é um pouco mais vermelho do que isso. Eu acho que ele é um pouco menos saturado e eu acho que ele é um pouco mais escuro. Ó. Aí eu vou vir aqui com o pincel duro e vou fazer uma pintinha em cima, ó. Tá muito escuro. Então, um pouquinho mais claro. Vamos ver. Ó, tá próximo. Eu acho que ele pode ser um pouquinho mais amarelo. Aham, por aqui? Aqui? Aham.
Não, mais vermelho tava melhor, né? Aham. Mas fez sentido? Eu chamo isso aqui do joguinho dos 7 erros. Eu vou fazendo essas manchas na imagem até eu entender no color picker aonde é que eu tô, tá? Por que a gente não vai usar o color picker direto? A relação que a gente faz entre cores, tá? Ela é sempre uma relação... Ela é sempre baseada com as outras cores que você tem. Ela nunca é uma cor sozinha. Você não tá interessado na cor sozinha. Tipo, qual é exatamente a cor do vestido dela? Não, não. O vestido dela só lê dessa cor por causa das cores que tem em volta. É sempre uma relação. Então não adianta você usar color picker numa cor só se o seu contexto da sua pintura está levemente diferente porque você tirou o resto de olho. Então o que a gente faz é que a gente vai ter que construir uma relação parecida com a relação que a gente está vendo na nossa referência. Então usar o color picker não faz sentido, porque a gente está tentando ver, tipo, em relação ao fundo da cortina azul, quão mais quente é o vestido dela? Quão mais escuro é o vestido dela? Ele é mais claro? Ele é mais escuro? É mais saturado? É menos saturado? É uma relação. É baseado nas cores em volta. Então, enquanto você não aprender a construir essa harmonia de cores, essas relações de cores, o color picker ele vai ser uma puta muleta. Faz sentido? Eu expliquei um pouquinho isso melhor na live de cores lá também. Então, se quiser dar uma reolhadinha lá, eu recomendo. Eu já fiz muitos estudos desses acompanhando pinturas mais realistas, mas a minha maior dificuldade é sair disso e aplicar para algo estilizado. Gosto de fazer pinturas brilhantes e suaves e acaba sempre sendo difícil fazer essa mudança. Procura outras referências, faz teste. Faz muito teste, gente. Faz estudos das pinturas que você curte. Quando você acha uma coisa no Pinterest que você curte, como você acha as coisas no Instagram que você curte, dá uma olhada se o artista tem vídeo. Vem atrás da ideia do qual o processo desse artista, como é que você faz para aplicar, como que a gente chega nesse resultado junto com esse artista. E vamos testar. Se dá regras, se dá resultados, tipo, eu quero que isso aqui fique mais redondo, eu quero que isso aqui pareça mais brilhante. O que significa parecer mais brilhante? Essas cores têm que ser mais pastéis? Essas cores têm que ser mais claras? Essas cores têm que ser menos saturadas ou mais saturadas? Ou, na verdade, elas são mais saturadas e a gente só está limitando quão escuro elas são. Tenta estabelecer essa relação. E a partir do momento que você criou esse framework, você criou essa ideia dentro da sua cabeça de como que isso funciona, você tenta aplicar na sua peça. Pergunta. Melhor sempre fazer a estrutura do zero de uma obra ou posso fazer tracing se o meu foco não é pegar gesture e sim Pode fazer mais tracing. o pintar? Perco sempre tempo estruturando. Pode. Se não tá com tempo, se o estudo é só a cor, faz tracing sem culpa nenhuma, tá liberadíssimo. E toda vez que eu falo isso ao vivo, Sula cancelada no Twitter na segunda-feira, né? Tamo ligado. Mas não é a ideia do estudo. Não tem por que perder tempo com isso, sabe? Tipo, olha só, gente. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a levar a sério, eu já tava trabalhando. E quando a gente tá trabalhando, a gente tá cansado, a gente tá sem energia, a gente tem outras coisas que a gente precisa cuidar. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu assisti os vídeos do pessoal estudando e a galera tinha tempo de ficar 6 horas no mesmo estudo, enquanto eu já tava fazendo o trabalho de estúdio, sabe? E você tem que chegar em casa, tem que limpar a casa, a gente tem que fazer burocracia, tem que pagar boleto, tem que ir no banco, tem que comprar, Então, eu não tinha tempo suficiente pra fazer toda essa coisa do jeito ideal do artista, saca? Do artista que tem todo o tempo. Então, uma palavra que foi muito importante pra mim... Deixa eu abrir a porta aqui, senão o gato vai... Pera aí. Pronto. Portaria de gato é sagrada, né? Então, o que acontece? Uma das coisas que foi importante pra mim foi abrir um pouco a mão dessa coisa do ideal e começar a viabilizar. Só tenho 2 horas pra estudar? Passou o gato. Só vou estudar 2 horas. Se essas 2 horas é pra estudar cor, não vou sair do meu foco do estudo. Vou traçar sim, vou economizar no que eu posso. Porque eu precisava chegar no estudo de cor, senão eu nunca chegava no estudo de cor, saca? Então, viabiliza. Vamos parar um pouco com essa ideia de que pra gente fazer os estudos a gente precisa estar com condições ideais. Agora eu tenho a ferramenta, agora eu tenho a referência, eu tenho tempo e o meu telefone não vai tocar.
Não vai acontecer, gente. Então a gente pega e a gente faz estudo com o que a gente tem. Certo? Pergunta. Sula, vejo o pessoal do Proco e o Otis Atelier falando em imitar o brushmanship dos grandes mestres, principalmente no tradicional. Você acha que no digital tem isso também? Olha, ele tem, mas não é do mesmo jeito que você faria no tradicional. No tradicional, ele traduz muito direto. Você tá vendo a direção da pincelada. Vale muito a pena você trazer isso pro seu trabalho, com certeza. Mas, sabe, se você tá vendo uma pintura que ela original é a óleo e você tá transformando ela numa aquarela, ela vai ficar diferente. Eu acho que o problema do tradicional do tradicional versus digital é um pouco desse. Não adianta a gente tentar falar que vou pintar como se fosse pintura a óleo, só que no digital, o digital não se comporta como se fosse pintura a óleo. Então você tem que fazer essa tradução. Você tem que fazer essa adaptação. Senão, não vai dar certo. Então a gente pode trazer essa sensação de como que você organiza essas marcas que você faz. Você tem... Eu acho que o comentário é assim, ó. Você tem a mesma obrigação de controlar as marcas que você faz que você teria no tradicional. Mas você tem que traduzir isso para sua ferramenta do digital. O que você quer? O que você quer? Eu acho que essa já junta com a próxima. Qual dica você dá para economizar pincelada? Primeiro faz uma base. Você não pode pegar no microfone, filhote. Primeiro você vai fazer uma base mais suave, mais lost edges, sabe? E aí você vai trabalhar essa camada de pinceladas como se fosse design na parte de cima. Primeiro faz a modelagem, faz a estrutura, e aí você mancha as pinceladas de acordo com o que faz sentido com a estrutura que você construiu embaixo. Foi o jeito que deu certo pra mim, tá? Esse não é o único jeito de fazer, mas pra mim ele foi o jeito que ficou lógico. Vocês estão vendo que eu tô fazendo toda essa parte aqui do início, ela é mais suave, não tem nada marcado de verdade. Eventualmente eu vou vir aqui com um pincel duro e vou começar a endurecer as bordas da pintura. E aí vai começar a aparecer mais as pinceladas. Mikasa, você não pode ficar passando no microfone. Não pode. Não pode. Ela quer os 5 minutos de fama dela. Ela tá pronta, ela foi pro caminho dela. Sula, esse método de estudo vale também para splash art e afins? Sempre Total. Tentei estudar Riot, mas nunca sei por onde começar. Total. Eu vou falar pra você assim, ó. Começa com um pedaço pequeno. Tenta não fazer a splash como um todo. Sabe, pega um rosto, pega uma arma, tenta fazer igual. À medida que o resultado for ficando parecido, vai aumentando a complexidade e vai botando mais coisa no estudo. Vitor, obrigado pelo sub. Mas 100% funciona pra estudar splash também. Funciona pra estudar splash e assim, ó, você tem que ser muito honesto com a coisa do resultado. Tá ficando parecido mesmo? Ou tá ficando mais mastigado? Tá ficando mais liso? Tá ficando mais texturizado? Menos texturizado? Que seja. Tenta responder essa pergunta sempre do jeito mais sincero possível, pra você conseguir para você conseguir ir tonando, sabe, fazendo aquele ajuste fino no resultado. Pera aí, o outro gato. Pronto, nice. Cara, tem um rosinha aqui. Eu acho que é mais por aqui. Não, é mais claro do que isso. Pera aí. Eu acho que é mais por aqui. Pronto. Eu achei essa bem interessante. Sula, tem alguma pergunta que Master Study não responde? Ou que outros tipos de estudo respondem melhor? Faltou um português aqui, credo. Não. Falar português é difícil. É por isso que a gente não desenha. Sabe ler, né, meu? Puta. Não, é por isso que a gente desenha. Ó, 100% estamos liberados. Pergunta interessante. Olha só. Eu tenho a sensação que quando eu vou estudar alguns fundamentos específicos, eu gosto de ver esses fundamentos acontecendo por conta própria. Então, por exemplo, se eu vou estudar material, se eu vou estudar metal, por exemplo, eu posso fazer um Master Study disso, mas eu vou querer também fazer o estudo de observação do metal na minha frente, tentar fazer essa transição, sabe?
Então, são coisas muito específicas, eu acho. E, deixa eu ver, eu acho que a maior coisa mesmo que o Master Study não vai te... Ele vai te ajudar com isso, mas ele não vai te dar todas as respostas. Foi aquele lance que eu tava comentando nos tipos de estudo, ó. Quando você for fazer a pintura que você tá observando o objeto na sua frente, tá? O que a gente tá fazendo é que a gente tá trabalhando na transição do 3D pro 2D. O 2D é a nossa tela, né? A gente tá pintando uma imagem numa superfície plana. E a gente está tentando representar um objeto que existe no mundo tridimensional aqui. Então a gente está tentando fazer essa ilusão de profundidade. Então, quando a gente está fazendo quando a gente não confia na foto, quando a gente está fazendo essa transição do 2D por 3D a gente, não a lente da câmera, tem coisas específicas que você vai pegar nesse tipo de estudo. Então, o estudo dos mestres vai te ajudar como fazer essa transição, mas ele não tem como te mostrar o objeto 3D de verdade. Talvez, exceto que se você vai estudar as estátuas no museu, né? Mas não é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Tá respondido? Então tá. Acho que foi. Oi, Sula. Sobre esse assunto, me acostumei a pintar usando apenas brushes sólidos e agora não... Me perdi, peraí. E agora que quero tentar fazer algo mais macio, não sei nem por onde começar. O que recomendo? Olha só. Eu tenho um método, ele é meio força bruta, tá? Mas, na minha opinião, o melhor jeito da gente passar por essas transições é a gente pular direto no lado fundo da piscina. O que eu quero dizer? Está acostumado só com um pincel duro? Tira todos os seus pincéis duros, deixa só pincel macio na sua paleta. Usa só essa paleta macia por 3 dias. Ah, Sula, não consigo controlar minha tablet. Ótimo, tira o mouse do PC, usa só a tablet. Para o Windows Explorer, para navegar para tudo. Rapidinho você consegue se acostumar com a ferramenta nova. O problema é que vão ser 3 dias infernais. 3 dias de você rosnando na frente do PC. Mas vai ajudar. Então, o que eu faria é isso, tá? Mas cuidado, não fique muito nervoso. Não passe nervoso à toa, né? Água, tô tomando água, tá? Uhum. Mas eu gosto, sempre me dá resultado essa coisa do não. Quando eu fui fazer aquarela também, foi basicamente o que eu fiz. Não vai ter mais nada, só tem aquarela. Senta aí e faz aquarela, saca? E nossa, foram alguns dias horrorosos, mas ajudou. Ajuda a fazer essa transição inicial, não tem como. Sula, é melhor fazer Master Studies do que pegar para reproduzir fotos? O que é mais indicado para aprender? Ai, gente, hoje tá foda falar, hein? Então fica tranquila, tá tudo bem. Gente, é sempre uma mistura das duas coisas. Não tem um tipo de estudo que você vai fazer que vai resolver tudo, tá? Um dos jeitos muito bons de você entender o que você viu no Master Study, o Master Study é um estudo de uma pintura. Então, coisas que a gente está pegando aqui são técnicas de pintura, como fazer uma pintura bem. Você quer estudar, se você entender o que o Master Study está te mostrando, você vai pegar uma foto e você vai fazer uma pintura dessa foto. E aí você vai aplicar as coisas que você viu no Master Study nessa foto, nesse estudo de foto que você está fazendo. Se você fosse transformar essa referência em pintura agora, como você faria? Me mostre o que você aprendeu no Master Study, saca? Então, nunca é um tipo de estudo só. São vários estudos. É um testando o que você aprendeu no outro, sabe? Não precisa ficar neurado aqui, tipo, esse estudo aqui é só o que você precisa. Não, você precisa fazer toda aquela rodada. Por isso, o comentário da gente, tipo, quais são os tipos de estudo que precisa fazer? Tenha certeza que você tá pegando pelo menos um pouquinho de cada um. Que você não tá negligenciando um tipo de estudo específico. Tem uma cruel realidade. Quando eu fiz a aula de perspectiva, a minha anatomia melhorou. Depois que eu voltei pro mundo real, depois que eu voltei pra voltar, depois que eu saí do curso de perspectiva, que eu tava desenhando só cenário enquanto eu fazia o curso de perspectiva, né? Eu voltei a desenhar pessoas e o meu entendimento da perspectiva no corpo humano tava melhor.
E tipo, que frustrante, como assim que minha anatomia melhorou depois que eu estudei desenhar castelo, saca? Então, eu tenho a sensação que a grande maioria das pessoas tem um momento em que vocês começam a entender a relação entre esses fundamentos. Não adianta você virar e falar, eu quero desenhar só pessoas, então eu vou estudar só retrato pra minha vida inteira, e aí quando eu terminar de fazer retrato, eu quero estar fazendo splash igual da LoL. Gente, se você estudou fazer só retrato, se você fez referência só de retrato, como que vocês querem chegar no splash de LoL? Vocês têm que aprender a fazer cenário, têm que aprender a fazer composição, têm que aprender a fazer distorção de lente, composição de cor, vai ter que aprender a fazer render de textura. Vocês acham que só de aprender a renderizar olho, de repente você sabe renderizar pedra? Faz sentido? Então, a gente precisa fazer toda essa sequência de estudos pra gente conseguir executar a finalização lá no final, saca? Faz sentido? Eu tenho um pouquinho de medo porque isso não é uma briga, mas é tipo... Eu não quero que vocês se sintam atacados quando eu faço esse tipo de coisa, apesar do que eu acho que é difícil da gente não se sentir atacado, né? Mas todas essas coisas que vocês vão colocar na pintura de vocês precisam ser praticadas. Inclusive, aquilo que eu tava comentando, a gente precisa aprender a finalizar também. Não adianta a gente fazer só estudo rápido e aí sentar pra terminar uma ilustração de 30 horas e achar que vai funcionar. Se você não praticou finalizar, não vai ter cara de finalizado. Você vai fazer as primeiras 6 horas da pintura e não vai saber mais o que fazer. A gente precisa aprender a praticar cada uma dessas partes. A parte boa é que a partir do momento que você entendeu que são partes que dá pra você praticar, sempre que você identificar que você tá com uma dificuldade, tipo, cheguei nessa parte aqui e não consigo finalizar bem o cenário, agora você vai pegar e vai se perguntar qual é o melhor jeito de você praticar finalizar cenário. No meu caso, tá? Eu fui fazer os estudos de background do estúdio Ghibli mais lentos. Pega uma foto que aparece uma cidade aí, vamos pintar, saca? Vamos passar 20 horas aqui estudando. Vai começar a te dar uma ideia muito melhor do que você precisa marcar, de onde que você precisa levar, por que você não tá conseguindo fazer. Tá aqui, a imagem tá pronta na sua frente. O que você precisa pra chegar naquele resultado? Faz sentido? Então é mais por aí. Não é a resposta mais divertida de dar pessoal, mas é por isso que a gente estuda todos esses fundamentos sem pular nenhum, sabe? Pula. Oi. É melhor focar em um artista ou ficar variando artistas para estudar? Olha só. Essa pergunta, ela é mais ética do que técnica, tá? Quando você tem um artista só que você curte e você fala assim, caraca, quero pintar igual a Loish, tem uma chance que se você pegar e você realmente fixar nisso e só fizer estudo da Loish, respirar Loish o dia inteiro e fizer tudo igual, que fique muito parecido com a Loish, você vai virar uma imitação. Não é isso que você quer. Então, o melhor jeito de evitar que isso aconteça é não ter uma inspiração só. É ter pelo menos 2, 3. Tipo, eu quero fazer rosto que nem a Loish, mas quero fazer cenário igual do estúdio Ghibli, sabe? E quero fazer uns efeitos de texturização igual o Sargent faz, dessas pinceladas soltona. Pronto, já temos 3 artistas bem diferentes que a gente já consegue ter uma ideia bem melhor de pra onde que a gente vai. Certo? Então, no geral, é melhor ter mais que um. Por causa disso, principalmente. Ajuda a enriquecer o repertório visual, né? Exatamente. Sula, você poderia... eu achei essa pergunta muito boa. Sula, você poderia compartilhar com a gente qual tem sido a maior e a mais difícil pergunta que você tem feito pra você mesma na hora dos estudos de mestre? Peraí que eu vou me esconder aqui. Ai, gente, olha só. Tá. Eu tô num momento artisticamente muito esquisito, tá? Eu quero... Deixa eu ver se eu consigo colocar isso em perspectiva. Quando eu vou fazer uma peça, a primeira coisa que eu me pergunto é pra quem que é essa peça? Normalmente, essa pergunta tem a ver com o cliente. Essa imagem aqui vai ser pra Blizzard, então eu vou pintá-la desse jeito. Essa imagem aqui vai ser capa de livro para uma editora brasileira, então eu vou pintar ela de outro jeito, tá? A
coisa que tem me travado muito tem sido, tá, e quando eu vou fazer as peças pra mim, quem é a Úrsula como artista? E eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta. Eu não sei a resposta dela. Eu só existo como artista, parece que em relação aos meus clientes, saca? Então, se eu não tenho um cliente pra atender, eu travo nessa primeira pergunta. O que? Pra quem que é isso? Exclamação, 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 não sei pintar. Então eu tenho ido atrás dos artistas que me inspiram pra entender como que eles começam esse processo criativo. Quais são os primeiros sketches? Como que você trabalha pra você mesmo? Como que você faz um negócio que pra você faz sentido? Então eu tenho passado muito tempo em sketchbook de artista que eu gosto. Eu quero saber só a parte da exploração. Como que você desenvolve uma ideia para você mesmo quando um cliente não está envolvido? Quando não tem uma outra pessoa para te aprovar, para falar, ó, essa aqui pode seguir com essa ideia aqui e só finalizar. Tá sendo uma descoberta e tanto. Mas eu já tô batendo nessa tecla, acho que já vai fazer mais de um ano já. E tá difícil de responder. Mas tem ajudado, eu tenho feito progressos. Essa pergunta em especial, ela não é só na parte do Master Painting, né? Ela tem tido a ver muita coisa de filosofia também. Então eu tenho escutado muita entrevista, eu tenho ido atrás muito de como que você pensa, o que te inspira, que tipo de coisa que você quer fazer com o mundo, sabe? Eu acho que eu comecei a me estabelecer como artista num momento em que a coisa do ativismo tava muito em vogue, né? Sabe aquela época do início de 2010? Que tipo, a cultura faz um impacto muito grande no mundo, a gente precisa de representação melhor e tal. E eu meio que me perdi nesse momento, porque tem algumas perguntas que elas são difíceis de responder nesse aspecto. Com o tempo, eu comecei a me travar nas minhas perguntas do tipo assim, cara, quer dizer então que eu só posso ser artista depois que eu tiver toda uma base de sociologia? Será que toda a arte que eu preciso fazer tem que ter a ver com isso mesmo? Ou será que isso é uma responsabilidade das grandes empresas? Quem é a Úrsula como artista? Sabe, será que eu consigo realmente ter um impacto tão grande? Eu só tô querendo lidar com uma coisa mais espaço interno. Mas ao mesmo tempo, se eu não lidar com esse assunto com responsabilidade, será que eu tô causando mal? Então eu tô muito perdida nessas perguntas ainda, saca? Tá sendo muito difícil de balancear algumas dessas ansiedades aí. Porque é um pouco da responsabilidade social que a gente tem. É isso aqui que eu tô fazendo, sabe? Tipo, a gente tava conversando a respeito no Twitter, a respeito de quanto mais seguidor você tem, mais o pessoal vai ficando distante, porque a gente começa a ter medo do... Eu fico zoando aqui, mas é real mesmo, sabe? Tipo, um dia... Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, eu tomo remédio pra isso, sabe? Eu morro de medo de um dia eu abrir o Twitter e eu descobri que eu sou a pessoa muito ruim, a vilã que tava causando mal esse tempo todo, sendo que tudo que eu queria era, sabe, compartilhar essas coisas com vocês, era trocar essa ideia. E isso trava um pouco essa parte da exploração artística. Como é que eu vou explorar o que eu quero? Como é que eu vou começar a falar para os outros das coisas que eu gosto, se as coisas que eu gosto não forem aceitas? Se eu estou gostando das coisas erradas, saca? Então é difícil reconciliar um pouco essa existência online com esse chamado artístico. Eu entendo por que muita gente que vai fazer essa jornada some online. Porque é muito mais fácil de você fazer essa jornada interna se você não tiver que prestar contas aqui fora. Mas enfim, saiu um pouco da tangente do... saiu um pouco da tangente do assunto aí do Master Paint. Mas espero que tenha feito um pouco de sentido. Vou mudar completamente de assunto agora que eu vou. Manda. Lula, boa noite. Dá pra ver que você tá pintando em uma camada multiply em cima do traçado. Isso. Essa escolha tem algum motivo específico ou não? Isso aqui é como eu pinto meus esboços. Quando eu tô sketchando pra mim, o meu processo de pintura é parecido com esse. Eu faço um esboço, boto um multiply por cima, e aí eu vou botar a camada normal e vou começar a pintar em cima dessa camada.
É mais essa técnica porque eu gosto de trabalhar com ela do que necessariamente uma coisa fixa. É mais um teste desse workflow mesmo. Eu tenho gostado bastante da forma como essa forma de trabalhar tem dado resultado bem com cara de pintura mesmo, fica bem soltona. Então eu tenho usado bastante ela para esse tipo de estudo. Hum. Eu acho que quem acompanha as lives seguido contigo pintando já percebeu assim que tu pinta em Multiply, na verdade. Isso. Eu gosto bastante do. Eu poderia ter colocado a camada normal embaixo do sketch, também funciona. É só hábito. É que eu gosto muito dessa coisa de se eu for apagando as camadas, você vai voltando no tempo na peça, sabe? Tipo sketch, blocagem de cor, aí começa a detalhar, e aí você vai, quanto mais pra cima, mais adiante a gente tá na pintura, sabe? Eu não costumo voltar muito atrás, não. Eu acho que isso já respondeu a tua pergunta, Adriano, porque ela tá usando um modo de camada para pintar. Então acho que camada de mesclagem não atrapalha, na Camada de mesclagem não finalidade. atrapalha, não. Talvez camada de mesclagem dê um pouco mais de problema se você está tentando estabelecer, deixar o modo de mesclagem estabelecer a paleta para você. Porque às vezes ele não vai funcionar do jeito que você gostaria que funcionasse. Você vai colocar um linear dodge ali e ele vai ficar muito mais amarelo quando você queria que ele ficasse laranja, sabe? Então, nesse caso, não usa a camada de mesclagem não, sabe? Faz o efeito na mão mesmo. Mas é casos específicos. A camada Hum, de mesclagem aqui é muito mais para o meu esboço não sumir. Não necessariamente porque eu estou usando ela para escolher minhas cores. Tula, estou aprendendo a pintar usando cartas de Magic the Gathering como referência. Uhum. Mas às vezes não dá tão certo. É melhor usar um número seleto de brushes ou ir variando durante a pintura? Olha, essa pergunta é muito pessoal. Tem uma pergunta que eu acho que ela vai ilustrar o problema desse pensamento no geral. O que é melhor, lápis ou lapiseira? E você consegue pensar instantaneamente em artistas que mandam muito bem no lápis e artistas que só usam lapiseira. E não dá problema nenhum. Eu não acho que um seja melhor do que o outro. Eu acho que é uma ferramenta que faz sentido para você. Então, o que eu recomendo para você é o seguinte: você está perdendo muito tempo escolhendo o pincel, então provavelmente você pode escolher menos pincel, tá? Escolhe um pacotão básico que faz o que você precisa fazer. Que são, no meu caso, são esses pincéis que você está vendo aqui em cima, tá? Quanto mais para baixo eu vou na lista de pincéis, mais eles são usados em momentos específicos. Então eu tenho os pincéis que eu uso para fazer a pintura mesmo, eles estão aqui em cima. À medida que eu vou precisando de texturas específicas, eu vou descendo aqui embaixo. Então eles são, quanto mais texturinha, quanto mais mancha específica, mais eles são situacionais. Essa pacote, o que eu preciso para pintar são esses aqui de cima. Aí dá para você ir montando esse pacotinho com o tempo. Na época, o que eu fiz é que os pincéis que eu mais usava eu ia subindo pro início da lista, né? Por isso que eles são os primeiros ali. Mas eu uso uma quantidade absurda de pincéis de textura. Então, você vai colocando esses pincéis de textura à medida que você sentir necessidade, mas eles podem ser super específicos para aquela área que você tá fazendo, saca? Uhum. Cara, olha só, olha que interessante como é que a transparência do tecido aparece só da gente fazer essa coisa da borda um pouquinho mais suave debaixo do debaixo das mangas da roupa, olha. Como é que funciona bem esse efeito. Pera aí que o gato tá... Olha só, tá difícil hoje, pera aí. Que caça tá impossível. Vocês estão escutando as patinhas, né? Uhum. São eles pedindo pra entrar na porta, sim. Tem que Agora abrir aquelas janelinhas de gato, Sula, pra eles só passarem. se o apartamento não fosse alugado, 100% já tinha. É porque se eu fizer aquilo, eu vou estragar todas as portas do apartamento. Vai dar um trabalhão pra devolver o apartamento depois. Mas assim que eu conseguir adquirir o imóvel, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Botar as portinhas de gato. Vai ser Tinha massa. super pensado naquelas, na verdade, quase no teto, sabe? São tipo umas prateleiras interligadas pela casa.
Cara, eu morro de vontade de fazer um negócio daquele. Fazer o, sabe, todo os via de gato. Eu sei que eles iam adorar o negócio daquele. Um playground, assim, de responsa. Aham. Ai, ai. Sula, melhor ir até o fim com o Master Study, mesmo percebendo que não estou conseguindo acertar o que queria, ou só parar e recomeçar do zero? Se você não tá conseguindo acertar o que você queria, para, refaz do zero. Às vezes troca a referência, tá? Para mim, não adianta muito eu ficar remando contra a maré quando eu tô super frustrada com o estudo. Eu não vou conseguir me concentrar na parte da análise, que era o que eu era pra estar fazendo, e a única coisa que eu vou fazer é que eu vou estar xingando Deus e o mundo dentro da cabeça enquanto eu tô tentando pintar. Então guarda esse trem, começa de novo. Eventualmente você tenta. Esse estudo aqui mesmo é um estudo que eu já fiz. Sério, sem zoeiras, aqui deve ser a 8ª vez que eu tô fazendo esse estudo. Então, Já entra na sai. próxima pergunta, Sula. Você pode mostrar os seus Master Studies antigos? Eu tenho uma história, eu tenho um HD que queimou, galera. Eu tinha, as minhas peças antigas estavam no HD de, sei lá, acho que de 2 tera. Que o HD queimou e eu não consegui recuperar. Mas espera aí, vamos ver o que a gente tem aqui. Esse HD que queimou, ele pegou meus primeiros, os primeiros 8 anos de 8 anos? Não, os primeiros 10 anos de carreira. E muito tutorial. Eu perdi uns 200 GB de tutorial que eu tinha comprado lá. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho alguns, olha só. Não, até tem uma quantidade, até tem uma colagem boa aqui, ó. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês os que não deram tão certo. Vamos lá. Ah, droga, eu devia ter aberto tudo isso na janela só. Então, pera aí. Pera aí. Aham. Na verdade, deixa eu minimizar esse aqui pra gente. Pronto, ó. Esse aqui foi o último que eu tenho. Vamos lá, em ordem, ó. Primeirão. Também do Sargent. Olha o medo de usar preto, ó. Olha como é que o contraste no cabelo tá errado. E os olhão grande também, né? A proporção do rosto dentro da cabeça tá errada. Ó. Aí. Inclusive eu vou mostrar pra vocês a técnica. Tem um aqui que ficou horrível, porque a técnica dele deu errado. Mas vamos lá. Ó, Gil Wolfgang. Horrível exagerada, né? Hã? Horrível você tá pegando Não, pesado, calma né? que eu vou chegar lá, você vai ver. É que a proporção, a harmonia das cores dele ficou muito cagada. Sula, eu Ó, não sei porquê, mas o chat tá enlouquecido pedindo pra tu salvar o teu estudo, por meu Deus, favor. é que eu não salvei ainda. Tá bom, justo. Pera aí. A gente vai vir aqui e a gente vai... Não, PSB não. Calma. Calma. Tá tudo sob controle, ó. 23, pronto. Obrigado, chat. Esse aqui foi estudo do Loomis. Não, é do Loomis mesmo, tá certo. Ó, olha como é que a proporção do rosto tá quase lá, mas não tá lá ainda. Sabe, o tamanho da boca tá um pouquinho menor. Isso aqui é muita influência de mangá ainda, ó. O tamanho da boca tá um pouquinho menor, o olho tá um pouquinho maior do que devia. Mas à medida que a gente vai fazendo esses estudos, vai melhorando. Então vamos lá. Você sabe o ano desse? Esses estudos são de 2013. Peraí, deixa eu ver que tem... Pois é, tem tempo isso aqui já. Eles são... Eles são de 2013, esses estudos. É de 2013 até 2016. Ó, outro estudo do Gil Wolfgang. O Gil Wolfgang faz esses cabelos muito bons. E o que eu gosto no Gil Wolfgang, o cabelo dele tem muito movimento sem ele fazer nenhuma linha de fiozinho, saca? Então eu tava tentando muito pegar essa ideia. A proporção do rosto já tá melhor, ó. Aí, próximo. Aqui é do Leyendecker. Essa pinturinha achurada dele, no cabelo eu até consegui dar uma ideia, mas no rosto eu nem tentei. Mas olha só como é que ele faz o uso de cor, as manchas, né? A variação de cor dentro do rosto, olha como é que fica interessante. Ah, sua vez, é. Tem outro gato aqui, gente. Aí, próximo. Leyendecker de novo, ó. Esse aqui, olha só que interessante. Eu errei de novo a proporção dos olhos. Isso é uma coisa muito comum. A gente tem uma tendência a deixar isso aqui, ó, mais reto do que devia. Tá vendo como é que eu sempre coloco na linha...
sabe, na linha do eixo, ele era pra ser um pouquinho mais inclinadinho, ó. Ia ficar mais natural. Mas a gente tem essa tendência a usar a linha reta de referência. Isso aparece muito nesses estudos iniciais. Mas olha só como é que eu já estava começando a soltar um pouco as manchas do fundo, ó. Eu estava começando a entender como é que funciona esses estudos. De novo, o cabelo do Geoffrey, ó. Olha esses Lost Edges aqui, que delícia. Eu tentando trazer isso pro digital, ó. Hoje em dia eu teria feito essa transição de um jeito um pouco diferente. Mas a ideia já estava começando a aparecer. Aí bora. Sargent. Olha no Sargent, isso aqui foi quando eu comecei a usar os pincéis do Kyle. Olha como é que já começa a aparecer umas texturinhas muito mais delícias aqui, ó. Aí a direção da pincelada, a gente faz toda a base, né? E a gente começa a fazer a direção da pincelada, ó, de um jeito que ela complementa a pintura. Ela já não é mais aleatória. Aí aqui a coisa começou a dar certo. Essa aqui também é do Sargent. Olha de novo, ó. Eu comecei a pegar a ideia de como fazer a estética da pintura a óleo. Então repara que olha só como é que isso aqui tá tudo de Lost Edges. Olha como é que é tudo super suave. Aí em cima disso, você entra com um pincel que ele é mais abrasivo, ele é mais aqui assim, ó. Ah, esse aqui, ó. Um pouquinho menos do que esse, né? Mas nessa pegada, sabe? Tipo, que... você veio com ele pequenininho, ó. E a gente começa a entrar com esses brilhinhos, como se fossem as pinceladinhas de tela branca, de tinta branca. Olha como é que fica interessante o efeito, ó. Aí, vamos lá, próximo. Ó, a Lady Agnes me dando problema aqui, ó. Esse aqui já não foi o primeiro. Mas esse aqui é um dos que eu tenho salvo. Ó a proporção, o olho dela tá muito junto, ó. E aqui eu foquei só no rosto. Mas olha só os pinceladinhas já começando a entrar, ó, em ação. Agora eu tô fazendo ele mais inteiro, né? A gente quer fazer essas pinceladas um pouco mais na peça toda. Essa pintura aqui, essa aqui foi uma dessas que eu procurei. Eu tava procurando talvez pra gente fazer esse estudo aqui, ó. Eu gosto muito dessa pintura. Eu quero refazer essa coisa do cabelo e eu quero ver se eu pego um pouquinho mais. Você tá vendo como é que a pincelada aqui, eu tô vendo ela inteira? Eu tô vendo ela fazer isso aqui, ó. Eu queria trocar essa pincelada pra uma coisa que fizesse aquele fino e pequeno, ó. Que eu acho que fica mais natural quando a gente vai fazer esses efeitos. Então a gente refaz esse estudo, que eu acho que ele vai dar uma interpretada legal nisso aqui. Vamos lá, próximo. Esse aqui também é do... Esse é do Norman Rockwell. O Norman Rockwell também é extremamente eficiente na hora de fazer esse tipo de escolha de pincelada, né? Olha só a pincelada do cabelo já na direção do cabelo em si. O brilho, olha, ele desce e ele modela o rosto de uma forma muito eficiente. Então eu tava tentando pegar um pouco dessa ideia. Aqui de novo o Geoffrey, de novo a coisa do cabelo. Aqui eu acho que eu já comecei a pegar bem, ó, a ideia do cabelo, desse cabelo suavizão que fica no fundo, bem texturizadão, saca? Vamos lá. Leia Decker de novo, dobra de roupa. Aqui eu tava começando a tava tentando entender como é que ele fazia o lance do achurado, mas não tá bem integrado. Eu devia ter passado mais tempo nesse estudo. Eu tenho que refazer esse estudo eventualmente. Aqui também é do Loomis. Essa pintura é linda. Aqui eu queria pegar basicamente o rosto. Esse estudo aqui, isso aqui eu me lembro. Isso aqui já era da época que eu tava no estúdio mesmo. E eu tinha pouco tempo quando eu chegava em casa. Então o que acontecia é que em vez de eu fazer o estudo da pintura inteira, eu tentava fazer os manchões, até para eu ter oportunidade de praticar fazer esses texturizadões, e renderizava o rosto mais direitinho. E eu fiz um bocado de estudo nessa pegada. Esse aqui foi o que, tipo, nossa, sabe aquela técnica de colorização que eu tô falando pra vocês, que eu levei um tempo até isso aqui funcionar? Isso foi atestado da colorização. Mas ela tá com aquele problema que a gente comentou, que ela tá muito cavada. Essa sombra, por exemplo, tá muito escura. Então olha só como é que essa cor ficou esquisita, cara. Era desse que eu tava falando. Ela ficou muito... Tá muito estranho esse estudo. Aí... Cadê? E esse aqui, que também é do Sargent. Também eu pensei em fazer estudo desse aqui pra essa live aqui. Esse brinco dela é feito só nas pinceladinhas duras. São pouquíssimas pinceladas e você vê o brinco inteiro. Delícia. Sabe?
E muito dessa coisa do uso de cor. Essa pintura, o que eu gosto dela é que vocês estão vendo esse brilho. Olha só como é que parece que a luz, ela vaza do cabelo, ó. Ela faz essa transição. Pegar esse efeito, cara, fantástico, sabe? Então esse foi um dos estudos que eu gostaria, que eu vou refazer com o tempo, né? Mas fez sentido? Matou a curiosidade? Bora. Eu amei. Se a pessoa que perguntou não viu, eu amei. Isso aqui é de Sula. 2013 até 2017, tá? Só pra... Então é antigo ainda. É antigo. São todos... são todos relativamente antigos. Aí tem essa bolha que eu perdi por causa do HD que queimou, sabe? Sacanagem, né? Acontece. Cadê minha referência? O que eu fiz com ela? Peraí. Tu fechou. Ops. Sula. Você se sente desconfortável com trabalhos muito antigos que seguem circulando? Sim. Tem um efeito que eu chamo aquele efeito de memórias do Facebook. Que quando você abre, ele fala assim: olha, 6 anos atrás você postou isso, aí tem um desenho todo torto. E você olha e fala: não mostre isso pra ninguém, Facebook, eu quero esquecer que isso aconteceu. Então, sim, acontece. O problema é que tem muito trabalho licenciado desse jeito, que hoje em dia você olha e fala: nossa, eu teria feito isso muito melhor hoje em dia. Só que você não pode falar nada porque é trabalho de cliente, né? Então, eu não sei, um dia eu vou aprender a lidar, ainda não aprendi não. Mas tá aí meu segredo, não conta pra ninguém. Aí vai lá, a pessoa te acha no Twitter daquele retweet. Desenho Nossa. de 2011. Acontece com o Tumblr é muito rei de fazer isso. Parece que os posts do Tumblr não morrem nunca, saca? Então a galera tá achando as coisas de 2012, 2013, dando retweet, e você fala: não, pelo amor de Deus, deixa isso morrer. Aquele like da primeira arte no DeviantArt que tu fez. Nossa! Fala aí. É uma pergunta. Eu já ponderei em apagar essas artes antigas todas. Mas é que toda vez que eu falo que eu vou fazer isso, o pessoal fala: não, Sula, deixa aí, porque é bom pro pessoal ver o caminho todo. E eu concordo. Ver o pessoal que não apaga os desenhos me inspirou pra caramba, sabendo que não, pera aí, todo mundo foi ruim em algum momento, entendeu? Mas que dá um choquezinho quando você vê, dá. A pergunta até vai ser que nem a próxima para a resposta de uma pergunta que acabou de aparecer ali. Sula tem muita dificuldade na criação do esboço inicial. Aconselho algum mestre que use uma técnica simples de esboço para que eu possa me basear? Sim. Sinto que só consigo seguir adiante no desenho direto com a arte final, porém, assim uso muito mais a borracha e perco proporções. Olha só, provavelmente o que você precisa fazer é gesto. Aquele gesto de colocar a fotinho de 30 segundos, 2 minutos e fazer 20 desses, saca? Quem ensina isso muito bem é um cara chamado Vilpo, com 2 P's. Vilpo. Ele foi o mestre do Proco. E ele está dando aula num site chamado New Masters Academy, mas tem alguns vídeos dele no YouTube, tá? Então dá uma olhada, porque a técnica de sketch do Vilpo é muito boa. Ela não é tão diferente da técnica do Proco em si, mas ele foca mais em fazer os desenhos de gesto, de 2 minutos, 1 minuto, sabe? Mas, no geral, o que você precisa é fazer mais desenho desse. Se você tiver coragem, tá? Pega e faz direto na caneta. Porque aí não tem como apagar. Vai dar nervosinho? Vai. Mas, sabe, passa pelos primeiros 2 meses fazendo isso todo dia, que você vai ver que o resultado aparece. Gente, as vagas da mentoria costumam abrir na última segunda do mês, mas tá meio assim, jogos vorazes, tá? Olha só, deixa eu explicar o negócio da mentoria. Deixa eu explicar publicamente pra ficar gravado também. Tem muita gente procurando a mentoria. Eu agradeço o interesse, de verdade. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma das vantagens que é de você já ser aluno é que os alunos ficam sabendo que abre vaga antes do resto do pessoal. Então, eu só anuncio vaga nova se não tiver nenhum ex-aluno que esteja interessado.
E tem mais de um ano que eu não anuncio vaga. Então eu vou ver se eu vou começar, vou ponderar se tiver interesse de fazer a terceira turma pra eu abrir pro pessoal de fora, pra gente poder colocar mais gente na mentoria. O problema é que eu preciso de energia mental pra dar feedback. Feedback pra mim é uma coisa que é muito importante. Eu levo muito a sério a coisa de dar feedback pro pessoal. Do meu ponto de vista, dar feedback, vocês estão me pagando pra eu prestar atenção no trabalho de vocês, trocar uma ideia, entender onde é que a gente tá tentando chegar. Então, eu não consigo dar feedback que seja tão focado pra tanta gente ao mesmo tempo. Por isso que eu tenho só 20 vagas. Eu posso tentar, se eu tiver bem, a gente faz um mês de 30 vagas e eu aviso vocês. Mas no geral, as 20 vagas é o que eu consigo fazer. E eu sei que todo mundo tá pegando o valor que pagou, saca? Que eu consigo prestar atenção em todo mundo direitinho. Faz sentido? Bora. Mentoria é uma aula individual com a Sula. Isso. Mentoria é uma sessão de feedback, né? Ela é parecida com isso que vocês estão vendo aqui, só que aí a gente tá discutindo sobre o seu trabalho. Qual é a sua dificuldade? O que você tá tentando fazer e não tá conseguindo? Aí eu vou te passar uns exercícios específicos e te dar feedback no que deu certo, o que não deu, como é que a gente pode... Qual outro jeito da gente chegar nesse resultado, né? É basicamente uma aula particular bem objetiva. Isso. Próxima pergunta. Estudar mestres clássicos e estudar grandes pintores da atualidade difere muito da metodologia do estudo? Não. Eu honestamente acho que é a mesma coisa. E pelo menos eu estudo do mesmo jeito. Eu acho que se você perguntar pra artistas diferentes, vão te dar respostas diferentes. Mas pra mim, eu tô sempre tentando entender a estética e entender as decisões, sabe? Por que você pintou essa borda desse jeito? Por que isso aqui aconteceu desse jeito? E tentando aplicar isso no meu trabalho. Então, pra mim, a metodologia de estudo é bem parecida. Sempre foi. A diferença é que tu tá estudando a referência da tua referência. Exato. A gente tá indo beber na fonte, em vez de só pegar o resultado específico. Sula, existem grandes mestres brasileiros. Existe. Ai, meu Deus, existem. De cabeça, o que eu vou poder te citar aqui. A gente teve um ilustrador chamado Benício, que fazia uns posters na pegada de um cara chamado Drew Struzan, tá? Que eram os posters dos filmes. Ele fez, por exemplo, os posters dos Trapalhões. E o Benício era foda pra caralho. Ele faleceu, não tem muito tempo. Eu não sei como é que tá o arquivamento do estudo dele online. Mas pode ir no Benício sem medo nenhum. Ele sabia pra caralho o que ele tava fazendo. De cabeça é que eu vou poder te lembrar agora. Mas sim, temos grandes mestres brasileiros. A gente tem gente aqui no Brasil que pinta bem pra cacete. O Gustavo falou no chat José Ferraz de Almeida Júnior. Não sei se conheço pelo nome, mas passa... Gente, faz o seguinte, passa sugestões pra mim desses links no Twitter, por favor, pra eu poder pegar os links da galera. Tem o cara do Chiaro Escuro também, o Ale Heider. As pinturas de cenário daquele cara, os environments que ele pinta são um negócio absurdo. Eu cheguei no estúdio dele a primeira vez, parecia que tinha uma janela aberta, mas era um quadro. Genial, as pinturas dele são fantásticas, né? Mas enfim, arte boa, temos. O que você acha de começar os estudos pelo método do Loomis? Fantástico. O Loomis é um cara que tem essa parte do estudo muito bem organizadinho na cabeça dele. Eu comecei muito com o livro dele. Eu tinha um PDF daquele Creative Illustration. E foi o livro que guiou meus estudos durante muito tempo. Eu tentava muito pegar as ideias que ele passava ali e aplicar no meu trabalho, sabe? Deu muito certo. Eu aprendi um bocado com aquele cara. Então, se quiser seguir, vai fundo. Tem um pouco Tem mais... sugestão de artista de aquarela para estudar? Tenho... Eu tenho um monte, eu tenho um bocado, na verdade, meu Deus do céu. Eu tenho seguido muito uma menina chamada Vitória Gued Vilas, que ela tem um Patreon e ela posta as pinturas dela. Eu gosto muito da forma como ela pinta. Mas, de novo, me dá um arroba no Twitter que eu passo os links, que é mais fácil do que eu despejar os nomes aqui. A Ana, né? Hã?
A Ana Tem a também, Ana né? Killer também. Caraca, a Ana Killer. E será que ela tá dando aula de aquarela online? Eu sei que ela tá dando uns workshops aqui em Porto Alegre. Os workshops dela são uma delícia. Tanto de aquarela Eu fiz quanto o de curso bico de dela, é pena. bem bom. Pois é. Então, tipo, ai meu Deus. Sim, passa. Me faz essa arroba no Twitter que eu passo o link pra vocês. Aí a gente passa pro Discord também. Vai que dá certo, bora. Tá Sula, você... faltando amarelo Opa. nessa saia dela. Rapidinho. Só porque aqui vai ser uma coisa interessante. Olha só, essa parte da saia dela aqui, ó. Ela tá com um pouco amarelo. Eu quero puxar isso aqui pro amarelo. Então, eu vou primeiro testar um overlay com um pouquinho de amarelo. Eu vou pegar um pincel grande e vou fazer assim, ó. Ó, olha como é que fica mais próximo da cor da referência, ó. Quero botar um pouquinho mais de vermelho. Então, pro pessoal que fica perguntando como é que eu uso camada, modo de camada pra esse tipo de coisa, é desse jeito, ó. Ao vivaço aqui. Pronto, fala. Não, era só, Sula, você recomenda alguns artistas da Semana de Arte Moderna para estudos de grandes mestres, como a Tarsila do Amaral, por exemplo? Cara, se você tiver interessado na estética, com certeza absoluta, sabe? É muito. Gente, olha só. Isso aqui é um estudo de técnica, é um estudo de decisões estéticas. Você tem coisa que você quer aprender com esse artista? Vai, é nesse artista que você vai, sem medo nenhum, sabe? Quando a gente fala de grandes mestres, o pessoal vem aqui porque são artistas que a comunidade concorda que o grau técnico deles é elevado. Mas se vocês não estiverem fazendo estudo de controle de borda, de uso de cor, de fundamento, se estiverem fazendo estudo estético, vai direto no artista que interessa a vocês. Sem medo. Faz sentido? Faz sentido a ideia do estudo? Isso aqui é mais sutil, né? Eu fui muito grosseira com isso aqui. Pronto. Tem uma sombrinha desse laço que tá encostando no braço dela. Que ele é bem vermelhinho, bem saturadinho, ó. Eu acho que é por aqui. E aí tem um roxinho aqui. Era pra eu estar pegando o rosto dela, mas você está vendo como é que eu tô ignorando o rosto? Eu tô com medo de pintar esse rosto. A verdade é essa. A dobra da saia tá bem gostosa. Ih, picado. Essa Sula, pintura quero é muito estudar bonita. desenho mais cartoon, mas com render realista. Tem alguma dica de... Acredito que seja de artista para estudar. Olha só. Lembra que um dos estudos que eu falei pra vocês que a gente pode fazer é estudo de filme? Se você quer pegar um render mais realista em cartoon, eu não teria muito medo de ir atrás desses filmes 3D, animação 3D, que fazem um render parecido com o que você quer. Eu fiz muito trabalho de publicidade que era Pixar só que pintado, saca? Era o estilão da Pixar só que pintadinho. E funciona, dá pra fazer. Então, nesse caso da estética específica, vai atrás da coisa que tem a estética que você queira pra estudar. Não se esqueça que o que a gente está fazendo aqui, nessa pintura em específica, é pegando técnica. Então, por exemplo, esse negócio que eu tô comentando aqui, da transparência do braço embaixo da roupa, olha como é que ele fez essa pintura mais suave, e aí em cima disso ele vai pintando, ó, as dobras da roupa em si. E olha como é que dá a sensação de que esse tecido é transparente. Então, se eu pegar isso aqui numa foto, eu já sei como pintar essa transparência sem entrar em desespero, porque eu vi como é que o mestre pintou esse tipo de transparência antes. Mas se eu estivesse fazendo um estudo pela estética, eu não preciso me preocupar tanto com a técnica de render, e eu estou tentando entender quais são os shapes que eu posso usar, quais são as cores que eu posso usar, como que eu vou focar essa finalização. Faz sentido essa diferença dos dois tipos de estudo? Volta naquela pergunta inicial de qual é a pergunta que você está fazendo para esse estudo que você está fazendo. O que você está tentando entender nesse estudo que você está buscando? Certo? Achei um questionamento engraçado. Sula, você acha que os artistas de hoje em dia vão ser lembrados como grandes mestres? Olha, você sabe que eu já vi algumas peças falando que a era dos grandes mestres acabou? E na época, esse estudo fez. Esse artigo fez sentido. O que ele falava? Ele falava que nessa era, antes da gente estar nesse capitalismo que a gente está hoje em dia, a gente tinha essa ideia dos artistas que eles eram sustentados
para fazer peça de arte. Então você tinha esses ateliês desse pessoal que trabalhava direto pra elite. E a única função dele era fazer peça de arte foda. Tinha que pintar os retratos, tinha que pintar as igrejas, saca? E à medida que o tempo foi passando, a gente perdeu um pouco desse espaço de você ter um artista que a única função dele é fazer arte. Todo mundo passou a ter que pagar boleto. Então essa pessoa argumentava que a era dos grandes mestres tinha passado porque a gente não ia mais poder ter alguém com dedicação exclusiva para fazer esse tipo de coisa. Mas aí um pouco tempo depois disso veio o Patreon, veio o YouTube, veio o Twitch. E eu vejo muita gente que tá sendo paga hoje em dia pra continuar fazendo esse tipo de coisa, só que agora ao vivo pro pessoal assistir, né? Então, eu não sei se acabou, mas eu acho que a percepção do que é um grande mestre, ela tá um pouco mais volátil. É muito difícil, eu acho, de você entender essas coisas inseridas no contexto. Pra gente aqui, vê se faz sentido esse pensamento. Eu ia falar pra gente, mas eu vou me entregar. Pra mim, quando eu comecei, infelizmente, eu tava muito presa naquela ideia de que se o cara fosse bom de verdade, tava trabalhando pra tal lugar, saca? Se fosse bom de verdade, já tinha conseguido trabalhar pra empresa X ou Y. E à medida que eu fui envelhecendo... Sim, obrigado pelo sub. À medida que eu fui envelhecendo, envelhecendo não é a palavra, mas à medida que eu fui amadurecendo artisticamente, você começa a perceber que, na verdade, trabalhar para essas empresas, trabalhar para esses lugares, não é um indicador da sua maturidade artística ou da qualidade da sua técnica. É um indicador de quão bem você consegue se adequar à estética dessa empresa. Porque eles não querem treinar ninguém. Então você precisa mostrar para eles que você consegue trabalhar do jeito que eles querem, sem te pagar preço. Eles não querem passar pela época em que você precisaria realmente treinar alguém dentro de casa. Hoje em dia esse processo é invertido. Você faz fanart, você mostra que você já trabalha do jeitinho que eles querem e eles já te contratam prontos, sabe? Então quando caiu a minha ficha que, na verdade, isso não é um indicador de qualidade técnica, é só um indicador de quão bem você consegue atender a necessidade monetária daquele estúdio, eu comecei a pensar de uma forma bem diferente sobre isso, né? Então, quando eu comecei a variar esse pensamento, quando eu comecei a entender que, tipo, o que eu vou chamar de grande mestre, o que eu vou chamar de gente foda pra caralho, não necessariamente é o pessoal que vai ter sucesso financeiro de jeito X ou Y, eu acho que é impossível a gente não ter grandes mestres. Mas eles nunca vão ser reconhecidos no tempo que ele acontece. Porque a percepção da sociedade é que se fosse bom o suficiente, estava fazendo dinheiro de jeito X ou Y. Muitas vezes a gente vai ter que... Essa pessoa vai ter que, morrer pra gente começar a entender a importância do trabalho dela. Que é o caso de Van Gogh, por exemplo, né? A gente já viu essa história acontecer. Então eu tô achando que a gente tá cada vez mais caminhando pra esse lado. Porque são pessoas que vão dedicar mais a vida a melhorar arte, sabe? E não necessariamente são pessoas que vão atrás do reconhecimento financeiro que vem com isso. E a gente costuma dar muito mais ênfase às pessoas que têm sucesso financeiro do que necessariamente às pessoas que estão explorando essas fronteiras artísticas. Mas enfim, filosofia, né? E o Kim Jong-gi? O Kim Jong-gi é um cara extremamente bem sucedido financeiramente. O estilo dele é extremamente pop. O cara faz arte pra SM, né? Vai ficar exato, ele já está reconhecido. Eu não tenho dúvida que ele tem esse status de grande mestre. Mas a gente só vai conseguir provar realmente que ele foi um cara mega influente depois que ele morrer, a obra dele continuar sendo citada. Tipo, olha, o Sargent, ele já morreu tem um tempo, e a gente tá aqui estudando ele de tão foda que ele foi, entende? Essa coisa do grande mestre, ela vem se você realmente conseguir influenciar nesse nível. Então, pra gente, com certeza. Mas é muito tipo falar assim, será que Disney seria um grande mestre? Não, Disney é um estilo corporativo. Foi extremamente influente na nossa cultura. Mas tiveram grandes mestres dentro da Disney. Mas o que vai ter esse legado vai ser a parte corporativa da Disney. E isso vai ser um nó esquisito da gente de desatar culturalmente.
né? Enfim, esse assunto é gigantesco, galera. Uma filosofia com um temperinho de sal. Uhum. Quando a gente não sabe os artistas que temos que estudar de referência e estudo porque gostamos de vários estilos diferentes um do outro, o que faz? Faz um pouquinho de cada um. Olha só, se vocês nunca fizeram, monta um influence map de vocês. O influence map ele é um exercício interessante de fazer, porque o que é o influence map? Você está me mostrando como você gostaria de pintar, não necessariamente o tipo de arte que você gosta. Tem uns tipos de arte que eu adoro e que eu não tenho saco nenhum de fazer. Não é o tipo de arte que eu gostaria de fazer nem se me pagassem. Eu gosto de fazer essas pinturinhas aqui que vocês estão vendo, certo? Então, quando eu vou montar o meu influence map, os artistas que vão lá não são meus artistas favoritos da vida esteticamente. Eles são os meus artistas que eu gostaria de pintar como. Então, o exercício é você descobrir como que você quer pintar e não necessariamente a arte que você gosta. Essas duas coisas podem ser diferentes. Eu gosto de muito mais coisa do que eu gosto de pintar daquele jeito. Faz sentido? obrigado pelo sub, gente. Gente, o Kim Jong-gi já fez de tudo um pouco. A arte dele tá em tudo que é lugar. Ele trabalhou pro pessoal do Super M, do pessoal do BTS, né? É da mesma produtora do BTS. Certeza. É. Mas o pessoal comentou antes do Gurney, eu acho que é um... Não é do BTS, é do... A Super M, ele é... eu não lembro o nome das produtoras do pessoal. Mas ele é da do... Super M é da SM. É da SM, que tem outros K-popeiros, exato. Elas têm outros... É o pessoal da EXO. Isso. Alguma coisa pro EXO, é. Isso. Mas, Sula, antes comentaram também do Gurney, né? Que eu acho que é muito... Mais um exemplo de grande mestre. O Gurney provavelmente também ele vai pegar essa onda de grande mestre. Ele com certeza é um excelente professor e a gente é muito sortudo de viver contemporâneo com o Gurney tem um canal no YouTube. Vocês têm noção, tipo, o Sargent, ele dava aula e ele tinha os discípulos dele, mas ele não deixou nada escrito. A galera que estudou com ele, que juntou e fez um livro baseado nas coisas que aprenderam com o Sargent. Olha a sorte que a gente tem do Gurney em si ter um canal no YouTube. Sabe, às vezes eu fico pensando nisso. É muito massa a gente ter acesso a esse tipo de coisa hoje em dia, né? Isso vai mudar um pouco o cenário de arte no geral, eu acho. Ah, tem um pouquinho de pele aqui em cima. E tem uma almofadinha aqui, ó. Vamos dar essa puxadinha aqui. Dá pra gente botar mais um pouquinho de... Lula, como faço para perder o medo de usar o preto? Sempre acho que a minha luz e sombra ficam suaves demais. Já me disseram que isso também pode ser um estilo meu, mas é medo de usar tons escuros. é massa quando a gente sabe que é a gente sendo cagado, né? Não tem como. É tipo, ai, que bom que você acha que é estilo. Na verdade, fui eu que não fiz mesmo. 100% tô junto contigo nessa. O que eu gosto de fazer é screenshot de filme. Screenshot de filme é super escuro. Pega uns filmes meio de terror, meio thriller, que tem umas cenas escuras, aquele personagem com a cena bem dramática. E quando você vê que você tá forçando a não chegar no preto, pega o preto e usa o preto. E aí você vai se acostumando a pensar como que você integra isso na pintura, como que você realmente puxa esse contraste. É aquele lance que eu tava comentando do pincel, sabe? Tipo, só uso o pincel duro, então eu jogo os pincel tudo fora e durante 3 dias vai usar só pincel macio. Mesma coisa, só que versão preto. Sabe? Tipo, não tem essa de azul, não tem... Não. Vai usar preto. E aí você descobre como é que você faz pra integrar isso na pintura. E a gente vai perdendo medo. A coisa vai dando certo. O que mais? As perguntas do chat, mas eu não estou aconselhando o chat a mandar muitas perguntas, pois são 15 para as 10. Meu Deus, já tá na hora já. Eu nem cheguei no rosto. Eu fico falando com vocês que eu faço esses estudos sempre bem de boa. E aí eu esqueço que eu vou vir aqui e vou falar. E eu passo um tempão olhando pra câmera em vez de estar fazendo estudo. Mas eu espero que tenha dado pra vocês pegarem a ideia do que a gente tá fazendo aqui. De como que a gente tá construindo isso aos pouquinhos. De como que a gente não tá correndo com o processo. É mais claro, é mais escuro, qual a cor da sua sombra, ela é saturada, ela não é.
Onde é que ele usa essa sombra saturada? Como é que ele vai fazer essa transição da pele pra, sabe, pra sombra? Esse tipo de coisa. Começa a perceber esses padrões. Vamos com calma. Eu nem vou poder me alongar muito hoje, não. Oi. Como adquire autoconhecimento suficiente para saber a direção que a gente quer seguir? Eu sei, cara. Peregrinação, umbiguismo, meditação, todas essas coisas. Essa pergunta é difícil pra cacete. Falando no nível mais certeiro aqui pra gente, né? O autoconhecimento, ele é um exercício de honestidade. E honestidade é sempre uma coisa complicada. Principalmente, eu vou voltar no assunto das mídias sociais, esse lance da gente gostar das coisas do jeito errado. Porque hoje em dia tá rolando muito esse julgamento moral de como que você gosta das coisas e tal. E deixa eu fazer esse exemplo. Eu gosto muito de falar dessa coisa da arte, porque a gente tem essa tendência a colocar essa obrigação moral na arte. A arte ensina. A arte tá aqui pra enaltecer. Ela tá aqui pra exaltar a sociedade. E eu não concordo com isso. Eu não acho que a arte seja só material educativo. A arte é pra gente ser sincero. E ser sincero significa que a gente não tá sendo correto. Porque por mais que a gente tente agir de forma correta, as nossas emoções não obedecem a gente do jeito que a gente gostaria. Então, pra mim, arte é muito mais parecido com comida. Você não precisa de uma razão sociopolítico, econômica pra não gostar de tomate. Você só não gosta de tomate e pronto. E tá tudo bem. Mas se a gente faz esse tipo de coisa com arte, né, as pessoas começam a te julgar. E eu acho que não, a gente devia encarar isso muito mais como gosto. E tem umas coisas que se você falar que você gosta na mídia social, vai dar treta. Vou citar pra vocês exemplos clássicos. Você coloca o feijão embaixo do arroz. Você coloca o feijão com o macarrão. As pessoas vão te julgar. Não é assim que se come feijão, Sula. As pessoas me ensinaram. E toda vez que eu trago esse assunto, dá treta. Sula, vai ser cancelada ao vivo por botar feijão. Não. Eu não coloco feijão. Pelo amor de Deus. Eu não coloco feijão embaixo do arroz, tá bom? Eu não cheguei nesse nível, mas entende o sentimento? É disso aí que eu tô falando, saca? Então, às vezes a gente quer pintar umas coisas, a gente quer explorar umas coisas de um jeito que a gente sabe que vai dar problema. Mas o que a gente precisa é exatamente dessa honestidade de falar, mas não, cara, na verdade eu gosto de colocar o feijão embaixo do arroz, sim. E viver com as consequências, entendeu? Então é muito disso. O que eu recomendo mesmo, se você realmente quer encontrar o que eu tô fazendo nessa minha jornada, vai ser desligar um pouco de mídia social, desligar um pouco desse, não vou dizer ruído, sabe? Mas tirar um pouco dessa obrigação em volta e chegar nesse momento que é só você. Se você pudesse escolher mesmo, idealmente, o que você faria? Um aluno meu, beijo, Dan, me fez uma pergunta que foi uma das melhores perguntas que ele fez pra mim nesse aspecto, que eu acho que ela ilustrou muito esse dilema. Vamos supor que você quer comissionar um artista pra fazer uma pintura pra pendurar na parede. E aí, vamos lá, se eu fosse escolher a Victoria, né, que eu falei, a Victoria Guedes Vilas lá, que ela faz aquarelas foda, eu sei que eu pediria pra ela pintar alguma coisa com flor, porque eu adoro o jeito como ela pinta flor. Então, uma menina com flores em volta, e eu deixaria ela fazer do jeito que ela gostaria, né? Então, eu sei o que eu pediria pra Victoria. Aí a pergunta que o Dan me fez foi o seguinte: se você, Sula, fosse comissionar a Sula pra pintar uma pintura que vai pra sua parede, o que você pediria pra ela? E essa tem sido a pergunta que eu tô mastigando ela há algum tempo. E eu tenho algumas respostas, mas eu não sei se eu tenho coragem de pintar elas ainda. Mas a gente vai construir essa confiança juntos aqui. A gente vai desenhar uns bandos aqui ao vivaço pra galera. Né? Caraca, eu gosto de feijão com banana, não conta pra ninguém.
Se esse vai ser o motivo do meu cancelamento, tá aqui, tá? Eu gosto de feijão com banana, é isso. Pô, mas é que fruta na feijoada é top, na real. Eu acho, né? Mas não é só... Eu também como abacaxi na pizza, né? Então, olha só, meu problema, gente... Bátula, vou ter que rever nossa amizade Não, agora. mas cara, é que eu gosto de comida, né? Eu não desgosto de comer. Esse que é o meu problema, tipo, né? Enfim... É engraçado como é que esse assunto sempre desvirtua. O chat tá todo falando de feijão ainda, olha só. Tá todo mundo louco da banana frita, velho. Que loucura. Banana é mó bom. Banana é bom de qualquer jeito, né? Olha só, o marido não gosta de banana. Eu tenho que chegar em acordos aqui, porque o marido não gosta de banana, então eu tento manter o ambiente saudável, já que ele não gosta. Mas eu adoro banana. Enfim, faz um pouco mais de sentido, voltando aqui, né? O assunto do umbiguismo, essa coisa do você ser realmente honesto com o que você quer. A gente vai pintar uns rusbandos em tempo real aí, porque eu me diverti muito. Eu fiz, pro pessoal que acompanha no Twitter aí, eu fiz 2 fanarts, né? Um de MDZS e outro de TGCF. O de TGCF, ele tá inclusive impresso, porque aquele negócio vai pra parede. Eu nem sei se eu posso colocar aquilo na parede e dar stream no Twitch. Aquele mas do tá lá. Aham. Eu adoro aquele negócio. Pois aquele vai dar ruim. Mas eu quero fazer mais coisas daquele tipo. Eu me diverti demais fazendo aquilo. Então eu descobri que talvez uma das perguntas que eu queira responder é: ok, eu sei como é que é uma mulher sexualizada, mas o que é um homem sexualizado? Como que eu vou fazer essa sexualização de um jeito que me atrai? Não é atrai as outras pessoas, é que me atrai. E essa é uma das perguntas que eu quero responder. E aí, eu não sei quantas pessoas vão me acompanhar nessa jornada, mas ela é uma das coisas que eu tenho curiosidade de descobrir. Eu ouvi dizer que vai fazer uma live just chatting pra terminar aquele way-in. Eu ouvi? Ai, meu Deus, talvez. Tá bom. Foi isso que eu ouvi? Olha só, não tô prometendo nada, mas eu tenho que terminar aquele way-in. Eu tenho que terminar assim. Ai, meu Deus. Faz tempo, né? Olha só, eu tenho 5 minutos, eu não vou mexer no rosto. Eu vou guardar isso aqui, a gente mexe nesse rosto depois, na próxima live. Mas, bora. Ai, meu Deus, faz tempo que eu não tô mexendo com isso. Trabalho que chama, né? Mas, tá. Faz sentido, no entanto, o lance esse lance dessa honestidade interna, tá? Eu não acho que isso é uma pergunta que vocês vão nem bater com ela no início da jornada de vocês. Quando eu comecei, eu não estava preocupado com esse tipo de temática, com esse tipo de... O que era que eu queria pintar? Era muito mais, queria pintar bem. Não importa o que eu fosse pintar, eu quero pintar bem. Que eu acho que essa é a busca inicial. Mas, eventualmente, eu acho que a gente vai chegar nesse momento em que a gente vai se perguntar, tá, agora eu tenho esse brinquedo aqui, o que eu quero fazer com ele? Ana, obrigada pelo sub. Faz sentido essa pergunta? Gente, critique na live. Vamos lá. Deixa eu salvar isso aqui. Qual o problema de critique na live? Deixa eu explicar esse problema, porque acho que faz tempo que eu não toco nesse assunto. Eu tô um pouco mais tranquila em relação a explicar essas coisas agora. Toma uma aguinha aí pra gargantinha mesmo. Né? Fazer meu chazinho depois da live também. Deixa eu voltar pra cama aqui. A pintura tá salva. Nós terminamos ela na sessão que vem, então, pra gente fazer a sessão de perguntas e respostas, certo? Aí, seguinte, bora lá. Critique na live. Por que eu não tô fazendo critique na live? Pelo menos não por enquanto. Quando eu faço critique na mentoria, eu levo 3 horas pra dar critique pra 10 pessoas. E eu acho muito injusto eu falar, vou fazer critique, e aí deixar um monte de gente de fora. Entende? Então eu tô tentando pensar num jeito de eu escolher alguns critiques aqui que fique de um jeito que fique útil pra todo mundo, que não fique enfadonho pras pessoas que estão assistindo e que principalmente eu não precise correr com essa critique. Eu não tenho como falar que vou fazer o critique de todo mundo com 400 pessoas no chat e deixar a gente de fora, saca? Então eu tô tentando pensar num jeito de ver como é que a gente encaixa esse tipo de coisa. Se a gente vai fazer a live de uma vez por mês, que a gente vai fazer perguntas e respostas, eu posso começar a fazer um jeito da gente fazer uns sorteios entre o pessoal que é sub, o pessoal mandar portfólio, pois é. E a gente faz nessa live que a gente faz, mas aí eu vou limitar, eu vou fazer tipo 3 critiques por live, porque senão a gente vai tomar o tempo todo só nisso. Certo? Mas a gente olha isso direitinho, com certeza o Discord do servidor aí vai estar envolvido nesse aí.
Sim, eu vi, o Gui faz é postar um tweet e pedir para as pessoas mandarem as peças e ele escolhe, né? Pode ser também, mas se eu fizer isso, com certeza vai ser no server de Discord aí pro pessoal. Então é uma das possibilidades aí, é uma boa. Mas eu quero limitar isso porque eu não quero... eu tomo muito tempo, eu não gosto de correr com crítica. E a outra coisa é que as pessoas que eu vou fazer crítica vocês estejam preparados com o microfone aí, porque eu quero trocar ideia ao vivo do pessoal. Então, isso vai ser uma das coisas que a gente pode fazer mesmo, tá? A gente troca uma ideia e a gente faz esses critiques, então. Mas eu vou dar um jeito de como que a gente vai fazer isso. Eu acho que é muito difícil você fazer uma crítica que é útil para uma pessoa se você não souber o que a pessoa está tentando fazer. Então tem que trocar ideia, né? Então já estejam preparadinhos de microfone aí se vocês mandarem as coisas, porque a Sula vai chamar na live. Mas a gente olha isso direitinho. Então até final do mês que vem a gente tenta encaixar alguns critiques aí, certo? Mas eu não acho que vai ser mais do que 3 por sessão. Então já avisando pra galera não criar tanta expectativa, porque eu não quero, senão eu vou fazer live de 12 horas, né? E eu não tenho estamina pra isso. A gente tem que trabalhar. Né? Faz sentido? Responde. Fica aí o comentário da Mod que, gente, para abrir os outros canais do Discord, vocês têm que ler as regras com atenção. É só isso. São 10 tópicos. O segredo está lá. Tem que ler. É só ler. Tá tudo certo. Ai, gente, é isso? Certinho? Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Haha. Mas a gente não que eu tenha anotado, agora não tem mais. Eu gosto da ideia das perguntas e respostas. Eu acho que vai ser massa. Eu sei que eu tenho que correr atrás dos emotes, né? Gente, eu vou fazer o emote então de faz sentido. Pode ser? Eu tô super bora lá. dúvida. Eu tenho bora lá e faz sentido. Pode ser? Que eu acho que vai funcionar. Eu tô super na dúvida do que eu coloco de emoji aqui. Então, se vocês tiverem sugestões, já manda pra nós pra gente poder encomendar direitinho, né? Um que mané também, cara. Tem o Nice também que falaram. Caraca, aquele sticker que fizeram do WhatsApp, ele já surgiu lá no Discord já. Que eu sei que alguém fez uma colagem da Sula Santa falando Nice. Eu adorava aquele negócio. Banana com feijão. Caraca, esse vai ser o emote da treta. Aquele que a gente já tem no Discord, que tu tá apertando a bochechinha também, é a coisa mais amada. Perfeito. Não, show de bola. A gente vai cuidar disso essa semana, então. Pode ser? Gente, olha só. Se vocês tiverem dificuldade de usar o Discord, dá uma cutucada. Olha os canais. Não é tão arcano quanto parece. Os canais estão separadinhos só pra não ficar uma conversa em cima da outra, sabe? A galera que tá jogando, o pessoal tá falando de arte, não sobe uma... Aí a gente separa os canais direitinho, é só isso. Não tenha medo não tenha medo de interagir lá, certo? E tem que ter um emoji de salva, sim. Muito bom. Gente, certinho então. Eu acho que eu vou encerrar, que eu preciso muito do meu chá. Minha garganta tá me matando. Faz uma raid. Pois é, né? Deixa eu ver quem que tá online aqui, pera aí, vamos lá. Hoje eu vou acertar a raid, olha só. Hoje vai. Tem uma menina que tá fazendo live de emote, tem uma que tá fazendo two stream. Vamos fazer o raid na Guerriga, que a gente tentou na semana passada e eu errei o nome dela. E ela está lá de novo, então vamos fazer o raid nela. E agora dessa vez vai, pode ser? Agora vai. Agora vai, pois é. Hoje gente, vai. Então, beijo pra vocês. Até semana que vem. Eu vou ver se minha garganta melhorar, a gente aparece antes. Mas qualquer coisa, até semana que vem então, tá bom? Beijão, gente. Boa noite pra vocês. Até. Boa noite, gente. Tchauzinho. Tchauzinho.